Então, ótimo. Pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui mais uma noite, um inicinho de noite, né, para a gente falar sobre essas questões que envolvem direito e tecnologia, democracia, enfim, o impacto da internet, sobretudo, no nosso cotidiano, na nossa vida e também no mundo jurídico. A gente está recebendo aqui hoje o professor Fábio Leite, que vai tratar sobre liberdade de expressão e redes sociais. O professor Fábio Leite é doutor em Direito Público pela UERJ, bolsista de produtividade e pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, a gente é coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional da PUC-Rio, coordenador do grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão no Brasil e também do Núcleo de Pesquisa Liberdade de Expressão e de Imprensa e Mídias Sociais da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, tema super importante e que a gente precisa debater, precisa discutir, afinal de contas é algo que acaba nos impactando. Essa palestra, que eu gostaria de avisar a todos, ela está sendo gravada e posteriormente será divulgada em nosso canal do YouTube. Vocês já devem conhecer lá o nosso canal, o Cyber Leviatã. Então, sintam-se à vontade. Vou passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan para que possa fazer aí as introduções e os cumprimentos iniciais ao nosso palestrante. Uma boa noite e um bom evento a todos. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos. É um prazer nos encontrarmos de novo, né, nessa tela plana, né, não na terra plana, na tela plana, que pelo menos permite que a gente possa contatar com os amigos e parceiros aí. É um prazer hoje contarmos com o Fábio, como professor, né, da PUC-Rio, de onde eu sou. Eu também sou filho da PUC, né, porque fiz meu mestrado na PUC-Rio há algum tempo já, mas, né, a gente permanece com os vínculos da instituição que nos criou, de certo modo, e também, né, mantenho com a PUC, com os colegas de lá, uma relação afetiva muito grande. Mas não por isso a estada aqui do professor Fábio é exatamente a busca de que nós estamos fazendo no Cyber Leviatã, de contarmos, né, com parceiros, né, que possam contribuir com essas questões que nós estamos tentando levantar e, a partir disso, então, fazer avançar a pesquisa e o conhecimento jurídico em torno da chamada revolução da internet ou das novas tecnologias, etc. Então, prazer, Fábio. Como eu disse, nossa conversa é sempre uma conversa bastante informal, né? E estamos aqui para ouvi-lo. Obrigado, Alisson. Obrigado, José Bolzan. Agradeço pelo convite. Um prazer falar sobre esse tema. Queria me apresentar agora de uma outra forma, para além dos qualificativos, das questões formais, para entender a minha contribuição, ou a parte que me cabe, digamos, nessa temática da liberdade de expressão e redes sociais. Eu sou um pesquisador sobre esse tema, é um tema que eu abracei, a minha pesquisa oficial do CNPq, ainda que seja um recorte, né, no CNPq, mas é sempre relacionado à liberdade de expressão. Esse é um tema que eu abracei já há mais de 10 anos, né, depois que concluí meu doutorado sobre liberdade religiosa, decidi explorar esse campo. Claro que eu não encerrei a liberdade religiosa, mas quis mudar um pouco os ares e fui para a liberdade de expressão já, enfim, a partir de 2007, 2008, se não me engano, 2008. Então, minha pesquisa envolve muitos temas, não cubro todos, mas muitos temas, e eu digo minha pesquisa, as pesquisas que eu coordeno, né? Eu sou coordenador da PLEB, que é o grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão no Brasil. Depois eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, está com o endereço para quem quiser conhecer os nossos trabalhos. Então, a gente coordena ali diversas pesquisas, liberdade de expressão e eleições, né? Os processos julgados pelos tribunais regionais eleitorais. Estou coordenando uma pesquisa sobre crimes contra a honra e liberdade de expressão, junto com a Emerge, né? Uma parceria da PLEB com a Emerge. E também fiz pesquisa sobre redes sociais, no caso especificamente o Facebook. Fui até São Paulo conversar com os advogados do Facebook sobre essa pesquisa, mostrei para eles os dados que eu tinha levantado, conversei, tirei algumas dúvidas, enfim, vou falar sobre isso. Mas o que me levou também a essa investigação junto ao Facebook
esse interesse pela liberdade de expressão nas redes sociais, para entender a forma como eu encaro os problemas da liberdade de expressão nessas plataformas, eu antes tenho que falar um pouco sobre, um pouco não, falar bastante sobre o que eu encaro como o problema da liberdade de expressão no Brasil em geral, né? Onde é que está o problema? Onde é que estão as responsabilidades, as causas desse problema, ou prováveis, possíveis causas, mas eu diria prováveis causas desse problema que a gente enfrenta. Enxergar como a nossa situação no Brasil não é muito confortável, e a doutrina, na minha opinião, tem uma parcela de responsabilidade nisso. A nossa falta de previsibilidade para lidar com conflitos relacionados à liberdade de expressão em geral. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. E, eventualmente, vou voltar, tá? Não vou ficar só no PowerPoint, porque eu gosto de ver as pessoas quando eu falo. Só aguardando um pouco, porque não está aparecendo nada para mim ainda. Pronto, agora apareceu. Deve estar aparecendo para vocês aí também. Perfeito. Então, esse aqui é o site que eu mencionei. Depois, quem quiser visitar. Uma coisa bem interessante. Temos ali algumas pesquisas, mas o ponto mais importante que eu queria fazer o merchan aqui é porque no ano passado nós publicamos um livro que é fruto de pesquisa, intitulado A Liberdade de Imprensa no TJ do Rio de Janeiro, né, no nosso Tribunal de Justiça. E, bom, apesar do título, né, Liberdade de Imprensa, a pesquisa foi a partir de processos movidos contra as duas grandes empresas, dois veículos de jornal impresso aqui do Rio de Janeiro, que são a Infoglobo e a Editora O Dia. Bom, por que eu estou falando isso? O livro está à venda, custa R$20, não tem nenhum lucro para os autores, mas nós colocamos para download gratuito no site, para quem quiser em PDF. Quem quiser a versão impressa é só entrar em site e comprar, mas quem quiser ter acesso ao conteúdo do livro, ele está em PDF e está na parte de publicações. Tá? No link de publicações vocês encontram lá a descrição do livro, e logo no final tem um link para download, para quem tiver interesse. Bom, eu vou apresentar aqui um caso só como uma forma de apresentar, né, o problema da liberdade de expressão no Brasil. Isso aqui é um caso real, tá? Essa é a cantora Alcione. Esse senhor é um dos filhos do Cartola, tá? E num programa de rádio, quando celebrava o centenário de Cartola, no meio da entrevista ali, a Alcione fez comentários ofensivos ao filho do Cartola e disse que o autor é mau caráter, pensando ser dono da memória do compositor Cartola, nunca tendo respeitado a sua imagem, bem como prejudicava a senhora Glória Regina do Nascimento Nogueira e sua filha Nilcemar, que, segundo ela, seriam as herdeiras legítimas do músico. O autor precisa, sim, de um tanque para ocupar sua mente distorcida. Bom, eu me sinto confortável aqui nesse caso porque não conheço o imbróglio, não conheço essa história familiar do Cartola, a relação desse filho com a ex-esposa do Cartola, com a viúva, com a outra filha. O que eu estou vendo aqui é uma manifestação crítica, ofensiva, mas que é a opinião da Alcione. Pois bem, esse caso foi... isso aqui é uma dinâmica que eu faço. Esse caso foi, então, judicializado, né? O filho do Cartola ajuizou uma ação contra a Alcione. E eu proponho que a gente pense aqui em duas soluções possíveis, né? Uma, a ação é julgada procedente, a outra é julgada improcedente. Então vamos ver, hipoteticamente, aqui essas duas situações. Argumentos para a improcedência, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma decisão judicial, hipotética. Ao se referir ao autor como mau caráter, a ré não o fez com a intenção de ofender ou causar dano. Tampouco deixou de observar dever de cuidado, posto que seu agir não destoa do agir do homem medianamente sensato. Dessa forma, quis a ré tão somente expressar uma opinião pessoal diante dos fatos que relatava, os imbróglios resultantes da disputa judicial acerca da herança de Cartola,
inclusive com projeções nos eventos realizados em homenagem ao compositor, dos quais muitas vezes participava a Ré. Tá? Isso aqui é uma decisão possível. Uma decisão fictícia possível. Agora, uma outra decisão fictícia também possível, em outro sentido. Agora, procedência da ação. Note-se que a recorrida é uma intérprete famosa de MPB, tendo prestado as suas declarações durante uma entrevista à Rádio FM O Dia, veículo de grande audiência, ficando claro que a recorrida agiu, no mínimo, com falta de cuidado, já que não é crível que a mesma não pudesse antever a repercussão que suas palavras causariam ao chamar o apelante de mau caráter. Ressalte-se ainda que não há qualquer interesse jornalístico na afirmação de que o autor seria um mau caráter, já que a declaração foi realizada de forma genérica, sem indicação dos referidos registros, me parece que havia registro de ocorrência, sendo certo também que tal não é atribuição da recorrida, haja vista não exercer a função de jornalista. Pois bem, qual é a decisão que faz sentido? Qual é a resposta do direito brasileiro para esse processo, para esse caso? Eu disse a vocês que essas eram duas respostas fictícias, mas, na verdade, eu não estava falando a verdade. Essas são as duas decisões desse mesmo processo. A primeira, de primeira instância, a segunda, na segunda instância. Então, na primeira foi julgado improcedente e o filho e o autor foi condenado a pagar R$ 1.500 por litigância de má-fé. Na segunda instância, ele ganhou, reverteu e ganhou R$ 10.000. Esse é um caso que eu li há muitos anos atrás, tá? Isso aqui é antigo, mas lá no início da minha pesquisa, mas me chamou a atenção, né? Porque quando eu olhei para esse caso, eu pensei, afinal de contas, quem está certo? Né? Qual é a resposta do direito para esse problema? A primeira instância diz que não tem direito, ainda tem que pagar, né? Ainda é condenado a pagar por litigância de má-fé. A segunda instância diz, não, ele está certo e ainda ganha R$ 10.000. E depois de ler essas duas decisões, vem aqui algumas perguntas. Afinal, o discurso dela está protegido ou não? Esse é o primeiro ponto que eu explorei. Ela pode ou não pode dizer o que ela pensa a respeito? Eu utilizo o termo discurso aqui, vindo lá dos Estados Unidos, quando fala em protected speech, né? Discurso protegido. Esse discurso está protegido ou não está protegido? Né? Porque nós falamos sempre em liberdade de expressão, pensando que a liberdade de expressão é uma garantia contra a censura prévia. E nós acabamos não explorando muito o que vem depois. Quer dizer, não há censura prévia. Ótimo. Né? Um ponto para a liberdade de expressão ou para a liberdade de imprensa. Não existe uma censura prévia. Mas depois que a pessoa fala, ela pode ser condenada. E a gente não reflete... Eu não estou dizendo que a liberdade de expressão deva ser absoluta e que não possa haver condenação, que não haja restrição. Eu concordo com a ideia da restrição, tanto filosoficamente, e desconfio de quem diz o contrário. Tá? Acho um debate sem sentido se a liberdade de expressão é absoluta ou não. Eu não conheço ninguém que realmente defenda a liberdade de expressão como direito absoluto. Não gosto quando vejo esses argumentos, a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta, porque é um falso problema. Até que alguém me apresente realmente um autor, um grupo que defende a liberdade de expressão como um valor, como um direito absoluto, acho que essa é uma falsa discussão. Então, concordo tanto filosoficamente quanto reconheço que o nosso direito constitucional estabelece essa limitação. Mas o ponto é, não há censura prévia, é uma vitória, mas depois pode haver uma condenação, cujos efeitos vão ser semelhantes, né? Ou seja, se eu falo alguma coisa contra uma autoridade pública e sou processado e condenado, eu não vou mais falar sobre isso. Eu vou me impor uma censura. O Estado não está me impondo uma censura. Eu estou me censurando porque eu não quero ficar pagando a cada processo valor de R$ 20.000, R$ 30.000. Se for juiz, R$ 60.000, R$ 150.000, né, que o valor da indenização é maior quando é para o judiciário. Isso está no nosso livro. Né? Os juízes ganham quase 100% das vezes e os valores são mais altos, muito mais altos. Né? Segundo ponto, como ela poderia saber? Qual é a indicação que o direito brasileiro oferece para que alguém saiba o que pode e o que não pode falar? E veja como ficou refletido na própria divergência das decisões judiciais. Um juiz disse que ela pode e a relatora no tribunal disse que não pode. Não só a relatora, né? A Câmara Civil que julgou a apelação disse que ela não podia. Então, esse ponto da previsibilidade que é
muito desprezado, não vou dizer subvalorizado, subestimado, é desprezado por uma parte expressiva da doutrina brasileira, né? Como se isso não tivesse importância, a previsibilidade, como se isso fosse um papo, essa conversa de segurança jurídica e previsibilidade. Eu estou falando de um mínimo de previsibilidade, eu não estou falando de uma previsibilidade total, mas alguma previsibilidade. Eu não vejo essa preocupação no direito brasileiro. Terceiro, ela deve mudar a sua opinião ou guardar a sua opinião para si. A Constituição prevê a livre manifestação do pensamento. E isso é o que ela pensa a respeito daquele cidadão. O que ela pensa é isso, essa é a opinião dela. A opinião dela não deveria estar protegida. Não faz diferença ser opinião em lugar de fato. E eu já adianto a vocês, nos Estados Unidos faz diferença, para a Corte Europeia de Direitos Humanos faz diferença se é opinião ou se é fato, né? As opiniões estão protegidas em determinadas situações nos Estados Unidos. Opinião, porque não existe opinião falsa, é opinião. Claro que não é tão fácil separar o que é opinião e o que é fato em todas as situações, tá? Não é uma tarefa simples. Na pesquisa que nós fizemos aqui sobre liberdade de imprensa, nós separamos cada caso identificando se era fato, se era opinião ou ambos. Eventualmente tem as duas coisas. E como disse um justice da Suprema Corte, não basta você acrescentar in my opinion sempre que for falar sobre um fato para que o fato vire opinião. Então tem como separar opinião de fato. Não basta você, na minha opinião, ele roubou $800 mil naquela operação. Não, isso é um fato. Não basta você dizer na minha opinião para se tornar uma opinião. Mas existe uma grande proteção à opinião. E esse é um caso de opinião. Essa é a opinião dela. Ela deve mudar a opinião. A opinião dela não pode ser falsa. Você pode gostar ou não gostar, mas não existe opinião falsa. É a opinião dela. Ela acha que ele é um mau caráter. De novo, eu não o conheço, o que para mim é uma situação, como pesquisador, até confortável, para dizer que eu acho que ela tem direito a essa opinião. Bom, então, o quadro que nós temos no Brasil a respeito de liberdade de expressão, ou limites da liberdade de expressão, na esfera civil, né, é uma ausência de regras para a resolução de conflitos na maioria dos casos. Tá? Podemos ter algumas regras que ainda assim eventualmente podem não ser aplicadas, serem ignoradas. Tá? Vou falar sobre isso mais tarde. Dispositivos constitucionais vagos, liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, são invioláveis o direito à honra, à imagem, à vida privada e à intimidade. São dispositivos constitucionais bem vagos, né? Eles não oferecem uma resposta, não dão uma previsibilidade para a resolução de litígios, né, em casos concretos. E, por fim, parâmetros doutrinários que pouco definem. Bom, sobretudo esse último item é alguma coisa muito característica do nosso direito, né? Quando eu converso com acadêmicos, sejam professores, mestrandos, doutorandos, né, sobre o tema, quando eu leio trabalhos acadêmicos, né, um livro reunindo artigos, uma coletânea de artigos sobre liberdade de expressão, em geral, a conclusão acaba envolvendo a parte mais propositiva, digamos, desses trabalhos, envolvem a construção, eu estou colocando aqui entre aspas, de parâmetros para serem considerados pela doutrina. Há dois problemas aqui. Primeiro, esses parâmetros não definem muita coisa. Não dizem muita coisa. Se X, então Y. Não tem se X, então Y. As pessoas públicas têm uma proteção à honra menor do que os particulares, por exemplo. Isso não diz muita coisa. Na verdade, diz quase nada. E pode ser um senso comum. Né? Todos concordamos com isso. Isso não garante nada a respeito do julgamento de um caso concreto. Verificar se o fato é verídico, verificar se... Notem que não estou dizendo aqui que se não for verídico, então... Não tem se X, então Y. Né? É apenas aspectos a serem considerados, parâmetros a serem considerados. Se for uma foto, por exemplo, se a pessoa estava em local público, né? O que não significa que se não estava, então é ilícito. Né? De novo, não tem se X, então Y. Não tem uma consequência se não for desse jeito. Então, são parâmetros que não despertam debate. Eu não vejo naqueles parâmetros, eu quero discutir esse parâmetro. Não, os parâmetros não são discutidos. Por quê? Porque eles não definem nada. São lugar comum.
E esse é o segundo ponto que eu queria destacar, são parâmetros a serem considerados pelo intérprete. Qual é o problema disso? O problema é que se o intérprete considera um desses parâmetros ou considera esses parâmetros, você já não pode mais criticá-lo, porque você só disse que ele tinha que considerar, e ele considerou. Ele considerou tudo, mas decidiu assim. Considerando tudo isso, decidiu dessa forma. E você não pode dizer, ele não seguiu os meus parâmetros. O intérprete ou a intérprete seguiram sim o seu parâmetro, ou os seus parâmetros, e chegaram a um determinado resultado. Os seus parâmetros não envolviam nenhum compromisso, né? Se X, então Y, como acontece no direito americano. Por isso, quando as pessoas falam, eu vou construir alguns standards, eu fico com o pé atrás, porque standards nos Estados Unidos significa outra coisa. Por exemplo, quando nos Estados Unidos a Suprema Corte julgou o caso New York Times versus Sullivan, sobre o qual eu não vou falar porque tomaria muito tempo aqui da palestra, definiu lá os seus standards, aquilo ali é o que se aproxima de uma regra, né? Traz alguma previsibilidade. Foi uma proteção muito grande que eles deram à imprensa. Claro que o contexto ajuda a entender essa decisão, né? A imprensa do norte dos Estados Unidos, isso na década de 60, estava indo cobrir a repressão, aquelas manifestações pelas liberdades civis no sul dos Estados Unidos, que estavam acontecendo, diversas manifestações, todas sofrendo repressão das autoridades públicas, das autoridades policiais. Essa do caso New York Times versus Sullivan aconteceu em Montgomery, no Alabama, e porque a imprensa noticiava o fato com algumas informações que não correspondiam à verdade, elas eram depois processadas, julgadas por tribunal do júri do Sul, formada por brancos, né, e condenadas em valores assustadores, que 3 condenações daquela acabariam com o jornal New York Times, $500 mil naquela época, acabariam com o jornal. E aí esse foi o recurso, New York Times versus Sullivan, e a Suprema Corte ali decidiu de uma forma deliberadamente assimétrica, ou seja, a favor da imprensa, garantindo que a imprensa pode publicar fato, mesmo que ele seja falso. Bom, qual é a regra que eles construíram? E alguns vão dizer standard. Sim, mas é um standard em outro sentido, não nesse que nós estamos acostumados, não nesse sentido com o qual nós estamos acostumados no Brasil. A ideia é, um jornal só pode ser condenado se divulgar uma notícia falsa sobre agente público, que sabia que era falsa ou tinha uma grande probabilidade de saber que era falsa. Então, as opiniões já estão protegidas, porque não existe opinião falsa. Veja a primeira decisão importante desse caso. Opiniões estão protegidas. E a imprensa, mesmo que publique uma notícia, um fato que verifica-se depois que era um fato falso, ela também está protegida, a não ser que o jornal ou o jornalista soubesse que era falso ou tivesse uma grande probabilidade de saber que a notícia era falsa. Se não tinha como, o que foi o caso da notícia em Montgomery, no Alabama, se não soubesse, estaria protegido pela liberdade de imprensa. Como eu disse, é assimétrico, abusos vão acontecer, injustiças, melhor dizendo, vão acontecer em favor da imprensa, mas a Suprema Corte tinha que decidir. E é melhor isso do que deixar para o caso concreto. O caso concreto era o que cada um estava julgando quando condenava a imprensa. Então, essas considerações vagas que a gente tem aqui no Brasil, já adianto a vocês que a nossa bandeira, eu digo nossa aqui, não estou me referindo a mim no plural majestático, mas do grupo de pesquisa que eu coordeno, é que nós temos que pensar em regras. Regra não significa lei formal aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente. Regra pode vir numa doutrina, pode vir no seu artigo acadêmico. No seu artigo acadêmico, publicado num periódico, você propõe uma regra, um entendimento, que se X, então Y, e que os juízes podem concordar e começar a aplicar. Pode ser uma súmula vinculante, pode ser a sua tese de doutorado, pode ser um projeto de lei também, que seja, mas alguma coisa que se aproxime mais de se X, então Y. Isso aqui, na minha opinião, se for essa situação, tem que estar protegido pela liberdade de expressão. Se acontecer isso, se for isso, então é discurso de ódio não protegido pela liberdade de expressão. Se for isso, então é racismo. Isso é uma regra. Ou dizer se, por exemplo, para pegar um tema bastante atual, né, injúria racial é imprescritível. Isso é uma regra, não é um parâmetro. Você está dizendo, olha, o entendimento atual é sempre de que a injúria racial prescreve, o racismo é imprescritível. Pode dizer, como o STJ já fez uma vez, a injúria racial é uma espécie de racismo.
logo também é imprescritível. O STJ decidiu dessa forma uma vez, achei bem heterodoxo, mas tudo bem, não vou brigar contra esse entendimento, só quero que fique claro para todo mundo. Porque houve recurso para o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, relatou o ministro Barroso, vamos ver então como é que eles vão entender essa questão, e o ministro Barroso lavou as mãos e disse, isso não é matéria constitucional, não vou julgar. E em agravo isso foi mantido pela turma, o que eu achei um absurdo. E agora eles vão apreciar novamente essa questão, mas só que dessa vez porque o STJ adotou uma outra tese, a tese de que injúria racial prescreve e racismo não. Aí agora foi para o STF e já tem 2 votos, do Alexandre de Moraes e do ministro Nunes Marques, tá 1-1. Né? E eu duvido que dessa vez o Barroso vai dizer que não é matéria constitucional. Eu acho que agora ele vai votar como deveria ter votado da primeira vez. E um outro ponto ainda em relação a esse quadro que eu considero, né, problemático, eu queria contar a partir de um caso, ilustrar um ponto. Não me agrada muito essa crítica muito recorrente, essa consideração que é feita de forma muito recorrente no Brasil, de que nós não devemos olhar para os Estados Unidos quando pesquisamos liberdade de expressão, porque ali é uma outra realidade, é um outro mundo, é quase um outro planeta. Aquilo ali é o Plutão que deu certo, sabe? Essa ideia não me agrada. E aí, porque logo em seguida vem uma afirmação de que nós nos aproximamos do modelo europeu, nós temos que olhar para a Europa. E esquecer os Estados Unidos, porque, enfim, cometem muitos excessos em termos de liberdade de expressão. Bom, primeira consideração que eu quero fazer. O que os Estados Unidos têm de interessante, uma das coisas que eles têm de interessante para nosso estudo é o fato de que eles têm regras. Não é a ideia de que ali a liberdade de expressão protege tudo. Eles têm limites, mas eles sabem quais são os limites. Há situações de defesa da liberdade de expressão nos Estados Unidos definidos pela Suprema Corte com os quais eu não concordo. Tem algumas decisões que não descem, de tão absurdas. A proteção do hate speech também é uma coisa muito complicada dos Estados Unidos. Mas o fato é, eles têm regras. A gente sabe qual é o direito norte-americano e eu posso criticar o direito norte-americano porque eu sei do que eu estou falando. Agora, como é que a gente pode criticar o direito brasileiro se ele não dá uma posição? Se um estrangeiro vem para o Brasil e conversa comigo, que sou um pesquisador da liberdade de expressão, que tem uma inclinação para a liberdade de expressão, a proteger mais a liberdade de expressão, e me pergunta sobre o direito brasileiro, eu vou dar um retrato para ele, segundo a minha ótica, a partir de... Se eu não fosse um pesquisador, claro que está olhando para os dois lados, mas se eu fosse simplesmente um professor de direito constitucional que pesquisa federação, que pesquisa outra coisa, mas que leciona a liberdade de expressão, vai lançar um olhar sobre o direito brasileiro. Um professor ou uma professora de direito civil vai lançar um outro olhar para o direito brasileiro com um peso maior para a dignidade da pessoa humana, vai trazer casos de proteção à honra, de condenação. Então, veja bem, são 2 visões diferentes e ambos os professores estaríamos bem com o direito brasileiro, dizendo que o direito brasileiro tutela bem os 2 direitos em conflito. Isso não é verdade. Eu prefiro que haja um artigo 20 do Código Civil, por exemplo, que dá de ombros para a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, é uma proteção do direito à imagem, que não considera liberdade de imprensa, que não considera biografia não autorizada, o Supremo teve que tratar do tema, que não considera um jornal que publica foto, não considera nada disso, não tem nada de... É uma proteção absoluta, quase absoluta do direito à imagem. Mas eu prefiro ter esse artigo e poder criticar esse artigo do que não ter nada, e cada juiz decidir de um jeito. Então, lá nos Estados Unidos, para começo de conversa, eles têm regras, construídas muitas das vezes pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas o ponto importante que eu queria trazer aqui é outro. E eu vou expor esse ponto a partir de um caso real que aconteceu aqui no Brasil. Um político, num programa de rádio, chamou outro político de mentiroso. Tá? Não utilizou exatamente esse termo, a expressão foi fulano, que é o outro político, tem uma incrível facilidade de mentir. Essa foi a frase. Vocês acham que isso dá um processo? Parece que não, mas o ofendido processou. E perdeu na primeira instância. E aí recorreu para o tribunal. E perdeu de novo. E o relator fez alguma consideração sobre o absurdo que era aquele processo. Só porque um político chama outro político de mentiroso, diz que o outro tem uma incrível facilidade de mentir. O número do processo, dados, quem quiser, depois está logo na introdução do livro que está para download gratuito no site da Plebe. Né? E realmente era um caso bem banal. Mas o político ofendido foi insistente e foi até o STJ. E no STJ ele ganhou por unanimidade, em recurso especial.
E eu achei esse caso impressionante porque, bom, por várias razões, mas foi em recurso especial. Segundo a súmula 7, né, o STJ não pode reapreciar fatos, então ele está ali dizendo o direito. O que o STJ está dizendo, basicamente, é: atenção todos, no Brasil, nem mesmo um político pode chamar outro de mentiroso, porque isso não está protegido, porque viola a dignidade da pessoa humana. Eu fico me perguntando, se isso tivesse repercussão geral, se daí saísse uma tese, se um assessor da ministra, que no caso foi a Nancy Andrighi, que é alguém que eu respeito bastante, mas se tivesse dito: ministra, vamos editar uma súmula ou uma tese, será que ela teria mudado o seu voto? É uma pergunta que eu deixo em aberto e que depois eu tentei explorar isso num experimento, né? Será que se as pessoas universalizassem mais os seus julgamentos, saíssem da árvore e olhassem para a floresta, ao invés de olhar só para a árvore, olhassem para toda a floresta, pensassem no que estão falando, no que estão decidindo, que não vale só para Caio e Tício, vale para todo mundo, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Será que mudariam o seu julgamento? Eles seriam mais pró-liberdade de expressão? Né? Enfim, mas essa foi a decisão que transitou em julgado. Só que ela não é para ser levada a sério. Eu não acredito que alguém vai levar a sério, embora tenha sido em RESP, em recurso especial. Eu não acredito que alguém leve essa decisão a sério, que mude o seu comportamento a partir dessa condenação e diga: não, então agora nem mesmo um político pode chamar outro de mentiroso. Imagine nós outros, né, cidadãos mortais. Por que eu estou falando desse caso? Porque aconteceu um caso muito semelhante em Portugal, e envolvendo de novo dois políticos e um chamando o outro de mentiroso. Não foi exatamente essa expressão, mas foi semelhante aqui foi uma frase que significa, no fim das contas, significa isso: chamar o outro político de mentiroso. E o político ofensor foi condenado em Portugal, 2 instâncias. Só que lá ele recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos contra Portugal. E Portugal foi condenado numa decisão que, na parte de fundamento, tinha uma página. Em uma página, a Corte Europeia condenou Portugal por ter condenado o ofensor, violando assim a sua liberdade de expressão. Aqui no Brasil, a decisão da STJ transitou em julgado. Vejam só, eu citei esse caso de Portugal, e se formos cavar um pouco mais fundo, vamos verificar que Portugal foi levado diversas vezes à Corte Europeia de Direitos Humanos por restringir, em processos judiciais, né, julgar contra a liberdade de expressão. Dessas vezes, 20, se não me engano, que Portugal foi levado à Corte Europeia, vocês sabem quantas vezes Portugal foi condenado? 100% das vezes. Portugal é sempre condenado pela Corte Europeia quando julga contra a liberdade de expressão. Não, e o que não faz da liberdade de expressão um direito absoluto. Tá? Mas sempre que Portugal faz a sua ponderação, a Corte Europeia diz: a sua ponderação está errada. Eu tive a oportunidade, certa vez, de conversar com um professor de Portugal, desde a primeira vez que eu vi um caso que me chamou bastante atenção, porque ali sim tinham ofensas mais pesadas de um editor de jornal, de um jornalista, no editorial, a um candidato a prefeito de Lisboa. Ali chamava de fascista, antes do termo voltar à moda, né, chamava o candidato de fascista. Era uma série de ofensas, e o jornalista foi condenado em Portugal. Isso foi em 1997, 98. Ele foi condenado em Portugal, foi à Corte Europeia de Direitos Humanos, e lá Portugal foi condenado. Aquele caso ali me chamou a atenção porque realmente tinha muitas ofensas ali. Eu acho que a liberdade de expressão estaria protegida, mas é uma opinião muito pessoal. Admito que esse seja um caso mais complicado para quem trabalha com ponderação. E aí eu perguntei para o professor sobre esse caso, que ele nem se lembrava desse caso, mas a minha pergunta era se, depois dessa condenação que Portugal sofreu no final dos anos 90, se mudou alguma coisa em Portugal. E ele falou: Fábio, com certeza absoluta não. Não tem essa coisa do... No episódio de hoje aprendemos que... Não aprendemos nada. Foi condenado naquele caso e fica naquele caso. A aula de direito constitucional, de direito civil, não vai mudar por causa daquela condenação de Portugal. Portugal vai continuar julgando cada caso isoladamente. E aí eu encontrei uma decisão de um tribunal da relação do Porto ou de Lisboa, que foi impressionante, porque lendo essa decisão, você não sabe se você está lendo uma decisão de um tribunal de Portugal ou do Rio de Janeiro, por exemplo. É muito parecido na fundamentação, na argumentação, proporcionalidade, aquilo que eu chamo de PPP, ponderação, proporcionalidade e peculiaridade do caso concreto. Assim, esses 3 P's, né? Vamos aplicar ponderação, na ponderação avaliar a proporcionalidade,
recorrendo ao princípio da proporcionalidade, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. Bom, mas ali o desembargador fazia uma consideração final que era bem interessante, que era dizer, sim, eu estou ciente, ou estamos cientes de que não seguimos a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas é porque achamos que essas questões não podem ser decididas previamente e que tem que ser sempre no caso concreto, somos um Estado soberano, estamos aqui mais próximos do caso e achamos que é assim que tem que ser julgado. Por que eu contei essa história para vocês? Porque aí eu pergunto para vocês o seguinte, para vocês pensarem, quem é a Europa? Portugal ou a Corte Europeia? Existe a Europa? Minha pergunta não é tão filosófica quanto parece, não, se existe uma Europa. Mas o ponto é, quem representa a Europa? Quando aqui no Brasil, autores dizem, professores, acadêmicos, dizem, temos que olhar, nós seguimos um modelo europeu, que modelo nós seguimos? Portugal é a Europa, Corte Europeia, por definição, é a Europa. E Portugal é condenado 100% das vezes. Então, o ponto que eu estou querendo fazer aqui é que existe sim uma semelhança muito grande entre Brasil e Portugal. Tá? Eu não fiz uma pesquisa exaustiva a esse respeito, mas os indícios são muitos e são fortes de que existe uma semelhança muito grande entre Brasil e Portugal. Tem um problema nisso? Em princípio, não. Tirando o fato de que Portugal foi condenado 100% das vezes pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa é a questão. E Portugal está dando de ombros, porque regras são coisas do passado, temos que trabalhar com ponderação, peculiaridade do caso concreto, princípio da proporcionalidade. Essa é a aposta. Essa é a aposta de Portugal, que resultou em 100% de condenações junto à Corte Europeia, e essa é a aposta que eu vejo no Brasil, tanto no campo do chamado direito civil constitucional, quanto também no campo do neoconstitucionalismo. Falar em regras hoje em dia é uma coisa que espanta muita gente. Não a mim, eu acho que elas são importantes. Acho que podemos e devemos construir regras a esse respeito. E aí vamos voltar, aí vamos ter debates mesmo. Vamos debater essas regras que são sobre-inclusivas e subinclusivas, vão ser assimétricas em alguma medida, né? Mas elas são importantes. E eu vou tentar argumentar para vocês por que elas são importantes. O que nós temos, então, no Brasil, a gente chama no nosso grupo da Plebe de roleta judicial. Quando você tem um processo, sobretudo esse caso do político que chamou o outro de mentiroso, é uma roleta. Você joga a roleta e pode ser julgado procedente ou julgado improcedente. Não sei se vocês viram uma notícia que circulou, porque eu, claro, faço parte de grupos de WhatsApp de liberdade de expressão. Então, ontem teve uma decisão de primeira instância em São Paulo, condenando a Globo e o Drauzio Varela, por conta daquela entrevista que foi feita, né? Como travesti, que tinha cometido um homicídio contra uma criança. E a ação foi ajuizada pelo pai da vítima, né? E houve uma condenação em R$150 mil, né? Eu fui ao site do TJ de São Paulo, botei Drauzio Varela, consegui encontrar o processo, não tinha a sentença em PDF, ela já está disponível em PDF, copiei, colei, criei um PDF. E assim, em momento algum, o Drauzio Varela não foi mencionado, em nenhum momento da reportagem foi mencionada a vítima. Então não pode fazer uma entrevista com alguém que está na prisão por homicídio, por exemplo, porque sempre vai ter esse problema, sempre tem uma vítima. O que foi decidido ali? Não foi mencionado o pai da vítima. Na verdade, quem mencionou a vítima foi um parlamentar do PSL depois de um vídeo. E o que eu estou achando interessante é que até agora eu ainda não vi ninguém defendendo essa sentença, tá? Mas vai aparecer, eu tenho certeza que vai aparecer. De novo, é uma roleta judicial. Alguém até comentou comigo, talvez nem o advogado do autor acreditasse que iria ganhar R$150 mil, mas é uma roleta judicial, você joga. Talvez a roleta esteja um pouco viciada em São Paulo quando vai para o segunda instância, porque esses casos costumam ser julgados por uma câmara chamada Câmara de Direito Privado. Assim, se eu sou a favor da liberdade de expressão, eu não queria ser julgado por uma Câmara de Direito Privado, porque eu acho que a chance de ser condenado é grande. O que me lembra também o caso da Daniela Sicarelli, né, que foi um caso curioso a esse respeito, porque o juiz de primeira instância julgava improcedente, aí houve a tutela antecipada, aí houve recurso para a Câmara de Direito Privado de São Paulo, que julgou a favor da Daniela Sicarelli, depois o juiz em sentença julgou improcedente, aí depois a Câmara de Direito Privado julgou a favor da Daniela Sicarelli de novo. Então temos aqui não só essa questão da Câmara de Direito Privado, que eu acho que mereceria uma pesquisa para saber se ela não tem um viés
a favor dos direitos da personalidade, dos assim chamados direitos da personalidade, do direito civil. Eu acho que alguém que pretende a tutela do direito à honra não ia querer ser julgado por uma Câmara de Direito Público. Mas também porque é um outro caso de divergência, primeira instância e segunda instância não se entendendo aqui sobre o caso de Daniela Scarelli, que era local público, quer dizer, que tem todos aqueles parâmetros que devem ser considerados, que a própria doutrina do direito civil vai concordar com esses parâmetros, mas na hora do caso de Daniela Scarelli, o apoio é a ela, a não divulgação do vídeo. Bom, nesse cenário, eu quero mostrar aqui para vocês só, se vocês entenderam esse problema da roleta judicial, da ausência de regras, né? O que nós temos... Isso aqui eu montei essa tabelinha, escolhi casos, tá? Para poder fazer uma boa comparação de processos que eu pesquisei. Foi uma pesquisa que nós fizemos antes dessa pesquisa que gerou o livro. Então foi sobre liberdade de imprensa e expressão em geral. Nessa primeira coluna, liberdade de imprensa, temos situações em que juiz, primeiro grau e segundo grau, julgaram improcedente. Na segunda coluna, as duas instâncias julgaram procedente o pedido de indenização. Na terceira coluna, houve divergência entre as instâncias. Vejam se vocês conseguem encontrar alguma coerência nisso, né? Então, de acordo com o direito brasileiro, é permitido chamar o Eduardo Cunha de chantagista, carreirista e lobista, mas já não é permitido chamar o ex-secretário de Segurança Pública de secretário ilusionista, mentiroso, lobo em pele de cordeiro e cavalo paraguaio. E eu estou pegando aqui as ofensas de acordo com o relatório, o que foi considerado ofensa. Quer dizer, veja, por que isso pode e isso aqui não pode? Eu não sei. E depois o Daniel Dantas, chamado de criminoso de colarinho branco, passador de bola apanhado no ato de passar bola, banqueiro corrupto. Uma instância disse que pode, outra instância disse que não pode. Aqui uma rádio comunitária de Niterói, uma rádio clandestina associada ao tráfico de drogas. Isso pode. Agora, chamar um juiz de caloteiro não pode. Agora, chamar militares de banda podre da polícia militar, são palhaços, são flamenguistas. Bom, aqui é porque é o Carlos Augusto Montenegro, que é do Botafogo, considerou flamenguista homofóbico. Para os participantes dizerem se concordam ou discordam dela. Mas não apenas concordam ou discordam, porque a gente não sabe com que intensidade a pessoa concorda ou discorda. Então, colocamos uma escala de 6 pontos. Concordo fortemente, concordo moderadamente, concordo levemente, discordo levemente, discordo moderadamente, discordo fortemente. E as pessoas tinham que ler essas frases e sobre cada uma delas marcar se concordam e discordam e em que grau. Então, frases como a liberdade de expressão tem uma posição preferencial face ao direito à honra, a liberdade de expressão acaba onde a dignidade de alguém é ferida, a liberdade de expressão é um elemento fundamental para a democracia e por aí vai. Depois nós pegamos esses dados e analisamos sobre vários aspectos. O que significa dizer, por exemplo, alguém poderia criticar e dizer, Fábio, a pessoa acabou de julgar o caso, né? Acabou de julgar o caso e vai responder de acordo com a forma como julgou. Então vamos pegar um grupo e vamos primeiro apresentar essas frases e depois o caso. Nós fizemos aqui fizemos variações na análise, diversos aspectos. Por exemplo, alguém poderia dizer, Fábio, a forma como as pessoas respondem a esse questionário, você não deve levar isso muito a sério. A pessoa respondeu assim na quinta-feira, se fosse numa sexta, ia responder de outro jeito. Naquela semana, não existe consistência nisso. Então, até para nos defendermos dessa crítica, em uma aula de graduação, eu distribuí uma folha só com essas frases, essas 5, e pedi para todo mundo responder. Cada folha tinha um número, e eu pedi para eles anotarem esse número. Anotem no celular o número, e depois vocês vão entender por quê. Aí todo mundo respondeu, é facultativo, quem não quiser participar não participa, claro, assina lá um termo, e as pessoas responderam, né, e devolveram para mim, e eu coloquei isso, e um pesquisador colocou isso no Excel. 2 semanas depois, nós voltamos com essa mesma planilha, com esse mesmo questionário, e agora com um caso, né? E as pessoas foram, e eu pedi para elas colocarem um número que elas tinham anotado no celular, agora coloquem esse número, para a gente poder fazer a comparação. E verificamos que as pessoas foram coerentes nas respostas. Então não cabe aqui a crítica de dizer, na quinta-feira, naquele dia eu estava de mau humor, respondi de um jeito, outro dia eu estou feliz, respondi de outro. Não, isso não aconteceu. E o segundo ponto importante é essa correlação entre a forma como respondem a esse questionário e a forma como julgam. E isso é muito forte. Ou seja, no fim das contas,
esse questionário que nós formulamos acabou sendo a melhor regra, perdão, o melhor preditor de como as pessoas decidem. Diga-me como você responde esse questionário e eu vou te dizer como você vai julgar os casos. Ou seja, se os nossos estudos estiverem corretos, e os indícios aqui são muito fortes, um trabalho bem consistente, é claro que pode ser replicado, a gente explica a metodologia, quem quiser replicar no seu estado, no seu grupo. Nós ouvimos centenas de participantes, tá? Mas quem quiser questionar, replicar, faça isso, porque a metodologia está explicada no artigo. É que no direito brasileiro, como eu disse a vocês no início, a gente tem essa liberdade de decidir, né? E a nossa decisão acaba muito condicionada à forma como nós compreendemos liberdade de expressão e direito à honra. Todos esses casos envolviam direito à honra, tá? Então não vou falar dos outros direitos. Razão pela qual, quando alguém diz a liberdade de expressão é importante, para mim isso não diz muita coisa, porque todo mundo vai concordar. Eu não conheço uma pessoa que diga a liberdade de expressão não é importante. Então essa frase é uma frase vazia, ela não significa nada. Para isso, eu teria que fazer uma segunda pergunta. Me dá um exemplo, então, do que você acha que a liberdade de expressão protege, para eu saber o quão importante ela é para você. Porque eu poderia perguntar para a ministra do STJ, então um político pode chamar outro de mentiroso? Ela diria, não, aí não. Peraí, então ela é importante como? Porque eu não estou entendendo a importância da liberdade de expressão. Se nem mesmo um político pode chamar outro de mentiroso, a frase, a liberdade de expressão é importante, para você significa uma coisa, para mim significa outra. Para mim, ela é tão importante que é óbvio que um político pode chamar outro de mentiroso. Para você, não. Então essa frase fica uma frase vazia. Isso aqui eu acho preocupante. Na ausência de regras, nós vamos decidir de acordo com as nossas preferências, nossas pré-compreensões sobre esses direitos em conflito, se o nosso estudo estiver correto, né? Mas, como eu disse, foram muitos experimentos diferentes, e aqui nós isolamos só esse aspecto para ver que, no fim das contas, foi o melhor preditor de como as pessoas vão decidir, né? Eu falei para vocês do artigo 20 do Código Civil, esse é um caso bem curioso, porque quando eu falo sobre a resistência que o nosso direito tem a regras, isso está chegando ao Marco Civil da internet. Nós temos, por exemplo, uma regra, mas eu não quero falar muito aqui sobre o artigo 20, para falarmos já sobre o Facebook, mas é uma regra do Código Civil, salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização, se lhe atingirem a honra, boa fama, enfim, ou se destinarem a fins comerciais. Então vejam que as únicas exceções se forem autorizadas, é óbvio, se forem necessárias à administração da justiça, seja lá o que isso signifique, se forem necessárias à manutenção da ordem pública. Essas são as únicas exceções. De resto, é uma superproteção do direito da imagem. E eu fui verificar, esse artigo é para ser levado a sério? Ele é aplicado? Se ele não é aplicado, ele é considerado inconstitucional, né? Os juízes consideram, e o resultado foi espantoso, né? Vejam, isso aqui são os casos da nossa pesquisa em que o artigo 20 seria aplicável. 65 da Infoglobo, 18 da Editor O Dia. Ele não foi citado em 48, embora ele incida, tá? Aqui é uma questão de... desculpa, ele não foi citado em 48, só foi citado em 17 dos 65 processos. E aqui só foi citado em 5 de 18 processos. E quando eu digo citado, não significa que foi colocado seu enunciado normativo, ele foi interpretado. Não, isso é um luxo que não aconteceu. Em momento algum foi colocado enunciado normativo e interpretado. Em alguns raros casos foi colocado enunciado normativo. Ou seja, isso aqui que a gente fica estudando nos bancos da faculdade não serve para nada. Pelo menos nesses casos de liberdade de imprensa. Vou ficar analisando a redação que o legislador escolheu, salvo ser autorizado. Não, é só botar, a imagem está protegida. Abre parênteses, artigo 20, Código Civil. E eu acho que é mais difícil ainda quando você julga improcedente, porque eu posso não concordar com o artigo 20, como eu não concordo, mas se eu reconheço que ele incide, eu tenho que enfrentar. Ele é inconstitucional, então? Bom, e o outro caso é o do Marco Civil da Internet. Mas eu vou chegar aqui, então, ao Marco Civil da Internet falando É que eu vou sair um pouco do PowerPoint, em seguida eu retorno. Eu retorno ao PowerPoint. É o seguinte, eu fiz a pesquisa com... Opa, congelou aqui para mim. Estão me ouvindo? Não está aparecendo... Estamos ouvindo, professor. Está ouvindo. Tá, é porque por alguma razão não está aparecendo
a minha imagem. A sua imagem sumiu para mim também. Caramba, que estranho isso. Já aconteceu comigo esses dias também, mas não sei. Você colocou a tela preta de novo aí? Não. Reconnect. Que estranho, gente, isso. Velho truque. É o velho truque. Bom, gente, isso é muito estranho. Ele avisou que ia fazer isso antes. Se eu compartilhar, volta, não? Não voltou. A sua imagem, não. A imagem não, só gente, que coisa mais... A imagem está protegida. A tua imagem está protegida. Eu fui falar do direito à imagem, né? Aí sumiu a minha. Gente, o que eu faço? Eles aqui? resolveram proteger a tua imagem. O algoritmo te escutou, Fábio. O algoritmo me escutou, tá reclamando direito à imagem, a imagem dele vai sumir, ver se esse cara passa a dar importância à imagem. O que eu faço? Eu saio e volto? Porque eu não sei o que fazer, não sei mesmo. Eu continuo aqui. Bolzan, you're the boss. Como que eu também confesso que eu não sei se tem como ele voltar. A Tainá, que é minha aluna, que seguidamente ela desaparece, que agora eu descobri que ela faz aquele teu segredo aí. Mentira. E ela que sabe bem. Não. Seu computador que está com vírus aí, professor Bolzan. Tem nada. Bom, eu não sei. Se quiserem que eu saia e volte, será que funciona? Não sei. Alisson, você tá aí? Bom, alguém que pediu para controlar minha câmera, eu autorizei. Estou indo na confiança aqui. Eu que pedi para você ativar. Eu interrompi seu vídeo e ativei seu vídeo para ver se voltava, mas até agora não. Posso sair e voltar? Pode. Tá, já estou voltando. Porque ele não é anfitrião, né? Então não tem perigo da ligação cair. Bom, enquanto esperamos o Fábio voltar ao vivo e a cores aqui. E se alguém tiver algum questionamento, pessoal, fiquem à vontade para mandar aí no chat. A gente vai passando para o professor Fábio. Gente, é estranho. Não voltou? Não voltou mesmo. Que coisa mais estranha. Gente, tá. Bom, enfim, eu vou ficar me sentindo aqui no programa de rádio, mas vamos lá. Nós te escutamos. Ok. Vamos assim, então. Bom, mas então dizia, eu fiz uma pesquisa jurisprudencial sobre processos movidos contra o Facebook na esfera civil aqui no Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça, para ver como estavam sendo decididos esses conflitos, porque o problema, vejam só, o que eu quis expor até aqui nós não temos regras sobre liberdade de expressão e direito à honra, e muitas das vezes os problemas que chegam no Facebook envolvem justamente a ofensa. Hoje em dia temos mais o debate sobre discurso de ódio, claro, mas na época que eu fiz naquela época que eu fiz a pesquisa, que já tem, sei lá, anos, foi 2016, se não me engano, tinha uma grande questão das ofensas. Então nós estamos levando um problema mal resolvido do mundo físico para o mundo virtual. Nós não sabemos o que pode, o que não pode, e agora isso vai para o mundo virtual, onde tem os comentários, alguém publicando, outras pessoas comentando e comentam com ofensa. E a minha curiosidade era saber como isso estava sendo resolvido pela justiça, pelo judiciário, considerando que nós não temos regra para resolver essa questão. E não tinha ainda o Marco Civil da Internet. Desculpe, havia o Marco Civil da Internet, mas ele ainda não incidia naqueles casos, porque eram casos anteriores. Foi 2011 a 2016, se não me engano, a pesquisa que eu fiz. Ou 2011 a 2017, mas o fato é que esses casos eles eram anteriores à entrada em vigor do Marco Civil, e segundo o Marco Civil da Internet, ele não se aplica, mesmo que a ação seja ajuizada agora, em 2020, ele não se aplica a fatos anteriores à entrada em vigor da lei. Então, não tinha nenhuma discussão ali sobre a lei. Eu estava vendo justamente como é que os juízes estavam resolvendo quando não havia lei ainda, a lei sequer tinha sido aprovada, ou quando ela já existia, mas não era para ser aplicada. Eu vi que na defesa do Facebook, depois da entrada em vigor do Marco Civil, eles sempre utilizavam, claro, os advogados contratados pelo Facebook sempre usavam
o Marco Civil como um argumento de defesa, mas que é um argumento frágil, ou pelo menos da forma como eles apresentavam, na minha opinião, era muito ruim. Eu acho que você está levantando a bola para o outro cortar, né, em cima de você, porque é uma resposta fácil. Isso não é um problema. É óbvio, o próprio Marco Civil diz que ele não se aplica a fatos anteriores, então não tem como você argumentar. O que você poderia fazer é dizer, olha, essa foi a solução dada pelo Marco Civil. Poderíamos seguir essa mesma linha, ainda que não esteja obrigado, mas é uma linha que pode ser seguida, enfim. Mas o fato é que eu vi ali os magistrados tendo que improvisar, tendo que fazer a sua ponderação. Não é improvisar, porque improvisar parece que eles estão querendo uma regra. Na falta de uma regra, eu vou ter que improvisar. Não. Eu vi os magistrados não vendo nenhum problema em resolver esses casos, da mesma forma como são resolvidos outros casos de limites à liberdade de expressão no mundo físico. Sempre a partir de ponderação, mas o Facebook perdia. A maioria esmagadora dos casos, o Facebook estava perdendo o processo. E quais eram as histórias? Os casos eram bem semelhantes. Claro que tem aquele caso de pedido de ID, informação de dados, né? IP, desculpa, que informe o IP, que informe os dados do usuário. Na nossa pesquisa, nós separamos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu compartilhar aqui a planilha do Excel, né? Então, enfim, código do processo, número do processo, data de ajuizamento da ação, data da sentença, data do acórdão, autor, réu, se solicitou retirada de alguma coisa do Facebook, se o Facebook retirou a notícia antes do processo. Aqui está em inglês, porque isso aqui eu apresentei esses dados também fora daqui do Brasil. Ofensa, se envolvia ofensa, resumo do caso, qual era o pedido, se a antecipação de tutela foi concedida ou negada, se teve agravo, concedido. Enfim, vários aspectos aqui que nós analisamos nesses processos. Aqui foram poucos processos. Isso aqui é só para mostrar para vocês a planilha. Essa daqui nem a planilha final, não está completa. Mas eu percebia, bom, a história costumava ser a seguinte: alguém viu uma ofensa no Facebook e pediu ao Facebook para remover aquele post, aquela publicação, uma determinada página, e eventualmente vinha com outros pedidos também, né, que forneça o IP do usuário, e o Facebook não atendia, pelo menos esse pedido de remoção, né? E aí a pessoa ajuiza a ação e relata isso: eu pedi ao Facebook, o Facebook nada fez. E o juiz, o magistrado, a juíza, seguia nessa linha, né, na sua decisão. O Facebook foi informado e não fez nada, permaneceu omisso, não retirou a página. Como quem diz, o Facebook teve a sua chance de retirar, de remover o conteúdo, não removeu, então por isso eu vou condenar agora o Facebook. A remoção, provavelmente o juiz já tinha determinado em tutela antecipada, e agora na parte final, no final da sentença, né, na sentença final, o juiz ou a juíza condenavam por indenização, justamente porque o Facebook teve a oportunidade de retirar, de remover e não removeu. O que eu achava estranho? Bom, às vezes o Facebook reformava a decisão na segunda instância, né? E essa divergência entre instâncias é uma coisa interessante para a gente explorar, porque diz alguma coisa. Duas instâncias da magistratura estão entendendo de forma diferente. Então, talvez, quando isso aconteça, a questão não seja muito clara. Era interessante porque, eventualmente, a segunda instância podia entender que era liberdade de expressão. Já tendo feito essa pesquisa, eu fui a São Paulo, né, por razões acadêmicas, ter algumas conversas com pessoas que trabalham com liberdade de expressão, e uma dessas reuniões que eu tinha agendado era com os advogados do Facebook, que me receberam muito bem. Conversamos ali por 1 hora, ou um pouco mais do que isso, mostrei para eles a pesquisa, queria entender um pouco o lado do Facebook e explorar uma hipótese, né? Que a minha hipótese, do que eu estava lendo dessas decisões, considerando que o Facebook era sempre condenado, mas não mudava a sua política, não mudava a sua postura, a hipótese é: o Facebook realmente não vai mudar, o Facebook não vai remover conteúdo nenhum por violação ao direito à honra. E a minha hipótese é: por que o Facebook não vai fazer isso? Porque você pode estar violando a liberdade de expressão de alguém também. Quer dizer, se nem o direito brasileiro, se nem a doutrina brasileira, se nem a jurisprudência brasileira se entende para definir limites, o que pode, o que não pode, né? Então, como
o Facebook vai ser, né, o julgador que vai ter que fazer uma... Veja, o Facebook vai ter que fazer uma ponderação e vai decidir por um direito ou por outro. E existem as preferências do Facebook, então o Facebook prefere a liberdade de expressão. Então, na maioria dos casos, vai decidir a favor da liberdade de expressão, contra a honra. Depois o Facebook vai ser condenado porque decidiu mal. Era isso que estava acontecendo. Quer dizer, então o Facebook agora é condenado porque ele tinha que ter removido. Mas o Facebook poderia dizer, mas como eu ia saber que eu tinha que ter removido? Qual é a regra do direito brasileiro que diz que eu tinha que ter removido porque aquilo ali, alguém que escreveu, assisti a palestra do professor Fábio Leite, achei horrível, acho um professor muito fraco, enfim, que não pesquisa nada e é uma enrolação. É uma ofensa a mim? Sem dúvida nenhuma. É direito de uma opinião? É, porque essa é a opinião da pessoa. A pessoa assistiu e essa é a sua opinião. Mas, ao mesmo tempo, é ofensivo. Sim, esse é o problema, é as duas coisas. Da minha perspectiva, viola a minha honra, mas a pessoa entende que está exercendo sua liberdade de expressão, que a liberdade de expressão não é só o direito de elogiar, né, que o que é importante na liberdade de expressão é justamente o direito de criticar e, eventualmente, o direito de ofender, porque a crítica pode ser ofensiva. E aí, como resolver isso? O direito brasileiro não resolve e ainda transfere para o Facebook essa responsabilidade. E ele tem que saber qual é a resposta certa. Qual é a resposta certa? Essa ofensa está protegida ou não está protegida? Então, eles me mostraram, os advogados lá, dados do Facebook, mostrando que, olha, Fábio, nós atendemos uma série de pedidos de perfil falso, impostor. Ali eles me ensinaram essa distinção que eles fazem. Então, perfil falso é se algum de vocês criar um perfil do professor Fábio Leite. Esse é um perfil falso. Desculpa. Esse é o impostor. Né? Alguém está se passando por mim. O perfil falso é de alguém que não existe. Né? Hoje seriam esses robôs. Né? Mas é o que eles chamavam de perfil falso. E eles mostraram quantos pedidos eles atenderam, não só no Brasil, mas em outros países. E por ano, eles têm esses dados ali. Só que realmente, esse ponto da liberdade de expressão, nisso eles não se envolviam e não atendiam esses pedidos. O judiciário julgava a partir da ponderação, dignidade da pessoa humana e muitas das vezes acabava condenando o Facebook a pagar a indenização. Bom, eis que vem o Marco Civil da Internet. E aqui são duas coisas que eu quero falar a respeito do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, e visando resolver esse problema, deu uma solução. É uma solução assimétrica? Como eu falei com o New York Times versus Sullivan, mas tem uma regra. Agora, ou vai ser assimétrica para um lado ou assimétrica para o outro. Mas a resposta dada pela legislação, e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, tá? Eles têm uma legislação semelhante, um dispositivo semelhante ao artigo 19, não que eles tenham um marco civil da internet, não é isso, mas em termos de responsabilidade civil dos provedores de internet, sim, eles têm o artigo 19 deles. Né? E a resposta do artigo 19 é a seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Eu vou traduzir aqui. O Facebook não pode ser responsabilizado por conteúdo gerado por terceiro. Tá? Então, todas essas condenações que vinham acontecendo não vão acontecer mais. Tá? O Facebook não pode ser responsabilizado civilmente por danos morais, no caso, por conta de conteúdo gerado por terceiro, salvo se estiver descumprindo uma ordem judicial. Então, traduzindo mais ainda, quem decide é o judiciário. Já que não tem regra, não tem lei, é ponderação, quem vai decidir isso, se está protegido ou não pela liberdade de expressão, é o judiciário. Isso para o Facebook é ótimo. Né? Então agora não sou eu que tenho que decidir isso. Quem decide é o judiciário. Se o judiciário disser que tem que remover aquela ofensa, o Facebook vai remover. Nunca brigou por isso. A questão é o Facebook ter que ser o julgador. Né? Bom, agora com essa legislação, fica mais fácil julgar esses casos. Talvez o número de processos vá diminuir, porque, afinal de contas, agora, como é que eu vou processar o Facebook só porque ele não me atendeu extrajudicialmente? Né? Então não tem como agora alguém processar o Facebook. No entanto, quando eu estava lendo as decisões
da primeira pesquisa, dessa pesquisa do Facebook que eu tinha feito antes do Marco Civil, uma coisa me chamou a atenção. Foi quando eu vi um julgador no tribunal que considerou o Marco Civil da internet. Aliás, foram 2 processos que me chamaram a atenção. Um, quando um julgador considerou o Marco Civil da internet, mas disse que a interpretação é mais complexa, que tem que se levar em consideração outros direitos, valores, e no fim das contas ignorou a lei sem dizer que ela é inconstitucional. Tá? Num processo hermenêutico bastante complicado. E o outro foi um caso em que o Marco Civil da internet incidia, né, porque um desses processos, a ofensa aconteceu depois, né, depois da entrada em vigor do Marco Civil da internet. Eu falei, bom, então esse caso aqui vai ser decidido de acordo com a lei. O Facebook invocou a lei, mas o magistrado ignorou a lei. E aí houve embargo de declaração e ainda assim não foi resolvida a questão. E aí, gente, quando eu vi isso, eu desenvolvi a seguinte hipótese: a de que os juízes vão ignorar o Marco Civil da internet. Vão fazer com o Marco Civil o que fazem com o artigo 20 do Código Civil. Vão deixar de lado. Isso não envolve só esses 2 dispositivos, tá? Eu estou fazendo uma pesquisa paralela escrevendo um artigo, rascunhando com 2 pesquisadores sobre a relativa desimportância da lei no direito brasileiro. Como é fácil deixar de aplicar uma lei sem dizer que ela é inconstitucional. Simplesmente finge que é uma interpretação, ou, enfim, fala que está considerando a Constituição. E aí tem legislação que não tem nada a ver com liberdade de expressão, mas que, na minha experiência como ex-assessor jurídico da PUC, já me deparei muito com isso. Como os juízes ignoram a lei, a gente invoca a lei. Olha, tem uma lei, a lei incide nesse caso. E o juiz não fala nada sobre a lei e diz que está aplicando a Constituição. Então, desenvolver essa hipótese, e aí eu sozinho decidi fazer uma pesquisa no Facebook de Juizado Especial Civil 2018, 2019. Peguei esses 2 anos. E aí vou compartilhar com vocês o resultado dessa pesquisa. Estão conseguindo visualizar aí, não é? Então esse aqui é o enunciado normativo do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aumentou agora sim o número de casos de improcedência, tá? De fato, um dado interessante. Agora, muitos casos. Esses aqui são todos os casos em que houve pedido de indenização e já tinha sentença. Tá? Eu tenho que atualizar essa pesquisa, talvez alguns processos hoje já tenham sentença. Quer dizer, a maioria deve ter, se não todos. Mas no momento em que eu fiz a pesquisa, tinha alguns processos em andamento, outros já com sentença. Então, 74 processos envolviam pedido de indenização. Então, eu isolei esses 74. 26, em 26, os magistrados julgaram procedente o pedido. Em 48, improcedente. Isso já é estranho, porque, pela lei, todos os 74 tinham que ter sido julgados improcedentes. Né? Se levarmos o artigo 19 do Marco Civil a sério, todos os 74 processos pedidos no processo tinham que ter sido julgados improcedentes. E não foi o que aconteceu. Em 26 processos, o pedido foi julgado procedente. Então, o Facebook estava sendo responsabilizado por conteúdo gerado por terceiro e não estava descumprindo ordem judicial. Ou seja, eles mantiveram aquela jurisprudência pré-Marco Civil. Só que agora tem um problema. Já existe o Marco Civil, ele está em vigor e o Facebook alegou isso na contestação. Aliás, era muito claro para mim, quando eu li a sentença, saber se ela ia ser de procedência ou de improcedência. E eu falo isso honestamente. Lendo a decisão, o início da sentença, lendo o relatório, se o magistrado ou magistrada já dissesse no relatório, o Facebook contestou alegando o Marco Civil da internet, então vai julgar a favor do Facebook. Se o magistrado omitia essa informação, dizia o Facebook contestou dizendo que não é obrigado, que é da liberdade de expressão, ou seja, o magistrado não diz que o Facebook alegou o Marco Civil, o magistrado vai julgar contra o Facebook. Isso aqui foi uma coisa que eu percebi nas sentenças que eu li. Agora, um outro dado interessante. Então, veja só, em 26 casos de procedência, dos 26, em 4, o magistrado pelo menos citou o Marco Civil da internet, mas deu um drible hermenêutico. Eu vou driblar aqui de forma hermenêutica, eu vou dizer que numa questão de interpretação, tem a Constituição, tem a dignidade da pessoa humana, não diz que o Marco Civil é inconstitucional, que o artigo 19 é inconstitucional, mas também não aplica. Ele citou, mas driblou o artigo 19.
Um outro dado muito interessante dessa pesquisa é que nos 48 casos de improcedência, os magistrados poderiam ter citado o Marco Civil e resolvi o problema. Eu não vou enfrentar, a lei já resolveu, eu vou dizer o direito é esse. Vou citar o Marco Civil, o artigo 19, nos 48 casos, e por isso vou julgar improcedente o pedido de indenização. Posso julgar procedente a remoção do conteúdo, mas a indenização vai ser julgada improcedente por causa do Marco Civil. Ainda assim, só em 15 casos o Marco Civil foi citado, o artigo 19. E a minha hipótese para isso é que os juízes dos outros 33 processos não quiseram se comprometer com o Marco Civil. Tá? É uma hipótese isso, nem é uma hipótese forte, é uma hipótese para ser testada. Tá? Ou seja, é o juiz dizer: eu estou julgando improcedente porque eu acho que tem que ser julgado improcedente, mas não é por causa da lei. Porque amanhã eu posso julgar procedente um outro caso que eu acho que é um absurdo e que eu acho que o Facebook deveria ter removido o conteúdo. Essa é uma hipótese para ser testada. Tá? Eu teria que verificar o nome do juiz, que é coisa que nós mapeamos também, o nome do julgador, para verificar outros processos e verificar se em outros processos o juiz, esse mesmo juiz ou juíza, julgaram contra o Facebook. Então não tem um compromisso com o Marco Civil da internet. Então isso aqui tudo mostra um desprestígio do Marco Civil da internet em relação para a resolução desses casos. O Supremo Tribunal Federal está apreciando isso em recurso extraordinário, e justamente um desses casos chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi uma situação dessa onde o órgão julgador dribla o artigo 19, não diz que é inconstitucional, simplesmente não aplica. E aí tem embargos de declaração, mas isso não faz a menor diferença. O juiz, nesses casos aqui, eu li todos os embargos de declaração, porque claro que o Facebook embarga, e ele alega que, olha, Vossa Excelência desconsiderou o Marco Civil da internet. E aí eu penso, bom, agora vamos ver qual vai ser a resposta da magistratura. E o que os juízes dizem sempre é: o réu, a empresa ré ficou descontente com o resultado, vai discutir na segunda instância. Ou seja, eles não explicam como nem por que deixaram de considerar uma lei que foi pensada também para isso, que incide claramente nesse caso. Porque alguém poderia dizer, a comparação com o artigo 20 do Código Civil nem é tão boa, porque o artigo 20 é muito genérico. Alguém pode dizer, esse artigo 20 não foi pensado para a imprensa, por exemplo. Aquele artigo 20 do Código Civil, que protege a imagem, não foi pensado para a imprensa, para esse caso específico. Então, tudo bem, é uma lei genérica, ela é problemática, mas o artigo 19 foi pensado para isso, é para esses problemas, é exatamente para isso. Então, você não considerar o artigo 19, não falar nada sobre ele, não dizer que ele é inconstitucional, é uma coisa que chama muito a atenção. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, vou sair aqui da... E um outro ponto que eu queria chamar a atenção e foi algo que eu confesso a vocês, foi fruto de uma conversa com um pesquisador, Vitor Campos, que é pesquisador da Plebe, um grande pensador hoje da liberdade de expressão, e eu estava fazendo uma leitura do Marco Civil da internet, talvez muito enviesada por essa pesquisa em relação ao Facebook. Então, a forma como eu encarava a liberdade de expressão no Marco Civil da internet, desde o início, como um dos princípios fundamentais a serem considerados, lá no início do Marco Civil da internet, nos artigos iniciais, sempre foi, né, nesse sentido de que é o judiciário que vai decidir se o Facebook é obrigado a remover uma determinada publicação. O Facebook ou o Google, em nome da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é um princípio tão importante, né? Então, realmente é só o judiciário que vai decidir. Ninguém pode responsabilizar depois a plataforma, dizer você era obrigado a remover, justamente porque a liberdade de expressão é importante. Mas esse meu amigo pesquisador do meu grupo fez uma outra observação, né? Que é a liberdade de expressão como um limitador das plataformas digitais, das plataformas de internet. Ou seja, não poder remover o Facebook, não poder remover um conteúdo, porque não é porque ele não quer se envolver nisso, não é porque ele não sabe se está protegido ou não pela liberdade de expressão, ele não pode fazer isso, porque se fizer isso, estará necessariamente violando a liberdade de expressão do usuário. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, e tenho pensado muito nisso ultimamente, porque aqui no Brasil nós nos acostumamos, né, com a ideia de
a aplicação dos direitos fundamentais das relações privadas. Eu não vou questionar isso, e nem vou criticar o fato de que o Brasil se insere no grupo de países que reconhece essa eficácia direta e imediata de direitos fundamentais de relações privadas, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde vigora o State Action. Então, as emendas constitucionais, os direitos garantidos pelas emendas, valem contra o poder público, contra o Estado, não contra particulares. Então, de certa forma, por essa leitura, o que está se reconhecendo é que a liberdade de expressão do usuário, né, vale para essa relação privada. Ainda que você diga o Facebook, o Twitter, o Instagram são privados. Ainda que você argumente isso, ainda assim a liberdade de expressão incide nesses casos. Tem que ser respeitada a liberdade de expressão. E aqui no Brasil nós temos algumas decisões, e mais recentemente, isso está me chamando mais atenção, teve uma agora, Facebook condenado porque removeu uma publicação do Flávio Bolsonaro, por exemplo. Teve uma outra também, recente, no mesmo sentido, na mesma linha. De modo que esse é um tema sobre o qual a gente vai ter que discutir. Mas uma coisa que me chama a atenção, pelo menos em um desses casos, eu acho que no caso do Flávio Bolsonaro também, porque eu não li a sentença, eu li só a notícia. Mas a notícia sugere que eu vou encontrar isso na sentença. É um mau uso do artigo 19. Nessas duas decisões recentes, tá, onde o Facebook foi condenado por ter removido post envolvendo Covid, informações sobre Covid, fake news, portanto, ou discurso de ódio. Nesse caso eram fake news, era questão mais relacionada à Covid. Em um desses casos, o magistrado citou expressamente o artigo 19. E o argumento era: quem decide pela remoção somos nós outros, os juízes. Nós é que decidimos pelo artigo 19, mas o artigo 19 não deve ser lido dessa forma, justamente para dizer que o Facebook não vai ser responsabilizado civilmente se ele não remover. Mas ele pode remover. Porque a questão é que o Facebook, essas instituições privadas, esses particulares, eles têm a sua política própria. Então, como é que eles podem ter os seus termos de uso, suas políticas no Facebook, do que vai ser permitido aqui, né, se depois eles não podem aplicar isso? Essa bola já tinha sido levantada por tem um professor de Harvard chamado Noah Feldman, e ele escreveu um artigo, uma coluna, na verdade, não é um artigo, um paper acadêmico, logo depois que houve uma decisão nos Estados Unidos, da Justiça Federal, que condenou o ex-presidente Donald Trump porque ele excluiu usuários da sua conta do Twitter. Ele excluiu os usuários, houve uma ação contra o Trump e o entendimento firmado na Justiça Federal é de que o Trump não poderia excluir porque ele estava atuando como presidente da República e aquilo ali o Twitter era uma espécie de fórum público, de espaço público. E ele, como presidente da República, não poderia excluir. E o Noah Feldman criticou essa decisão, que ela parece interessante, mas ela tem uma série de problemas, sobretudo para o direito norte-americano. Quer dizer, parece democrático num primeiro momento, né? Então, essa figura que era o presidente Donald Trump, com seu perfil autoritário, enfim, e conhecemos todos muito bem de quem se trata, decide então excluir, né, num ato de grosseria, vou excluir aqueles que são críticos, excluir da minha conta de Twitter, ficam me criticando, né, aquele jeito mimado que ele tinha. Então vem uma decisão dizendo não pode. Tá, mas não pode por quê? Se isso é uma conta privada, se é uma conta particular. Porque você é presidente da República e vamos comparar agora. O Twitter é a nova praça, né? O Twitter é um espaço público, é um fórum de discussão, né? Então, por isso você não pode excluir um cidadão, um usuário da sua conta. Só que o problema é que a partir do momento em que o juiz decidiu dessa forma, né, foi um circuito, na verdade, uma corte, que decidiu dessa forma, está levando para um espaço privado toda a doutrina do First Amendment, como eles chamam nos Estados Unidos, First Amendment Doctrine. Todas as limitações. Então, por exemplo, que eles têm, toda a construção que eles têm, lá são regras, não é ponderação no caso concreto, todas as regras da liberdade de expressão estão sendo levados para esse domínio que é privado. Mas se o juiz diz, não, isso não é privado, isso é público, então vai valer a liberdade de expressão do campo público para o Twitter. Então, por exemplo, vocês sabem, já falei sobre isso, mas vocês sabem disso, nos Estados Unidos é permitido hate speech. Então vai ser permitido hate speech no Twitter também, porque é assim no espaço público.
É possível passeatas de neonazistas num bairro judeu, né? Então, todos esses problemas, pontos de vista, não é possível, segundo a doutrina norte-americana, né, ter um viés de ponto de vista, excluir ponto de vista. Todos os pontos de vista, né, o ponto de vista tem, o conteúdo aqui é neutro, né, não tem uma proteção, uma exclusão de um ponto de vista. Todos os pontos de vista, mesmo neonazista, racista, não importa, todos estão protegidos. Então vão estar protegidos também no Twitter. Quer dizer, tudo isso. E foi em razão desse problema até que o professor Noah Feldman recomendou que o Facebook adotasse um oversight board, que passou a adotar depois. Foi uma ideia que veio ali do Noah Feldman, e ele sugeriu ao Mark Zuckerberg que adotasse um oversight board, um tribunal para ter uma autorregulamentação, uma autorregulação do Facebook, mas que não fosse ele próprio que tivesse que fazer. Uma constituição é aquilo que ficou conhecido como Tribunal do Facebook, ou Corte do Facebook, que recentemente julgou o caso do Donald Trump, né? Não sei se vocês acompanharam, porque o Facebook suspendeu indefinidamente o Trump e o tribunal do Facebook julgou que o Facebook não poderia fazer isso. Analisando os seus termos de uso, a sua política própria, não existe suspensão por tempo indeterminado. Então, se você for suspender, tem que estabelecer um prazo. Ou então exclui a conta, mas não pode fazer com o Trump isso, que é suspender sem dar um prazo. E aí o Facebook, por conta dessa decisão do tribunal interno, estabeleceu um prazo de 2 anos de suspensão do Trump. Então vejam que tem muitos problemas a esse respeito, né, desse entendimento que no primeiro momento a gente parece, talvez seja simpático a isso, a essa condenação do Trump, mas isso acarreta uma série de problemas. E esse processo chegou à Suprema Corte, esse processo do Twitter chegou à Suprema Corte, mas a Suprema Corte decidiu não julgar porque entendeu que foi prejudicado, já que o Trump já não é mais o presidente da República. Mas eu estou mencionando esse caso, Donald Trump versus Knight First Amendment Institute, porque houve ali, nessa decisão da Suprema Corte, teve um voto separado do Clarence Thomas, bem interessante, por um lado, tá interessante para a gente conhecer e refletir, não que eu acho que o voto dele é interessante, mas ele concordou com, claro, não vamos julgar esse caso, porque perdeu o objeto, porque foi prejudicado, já que agora o Biden é o novo presidente da República. Se o Trump tivesse sido eleito, eles iriam julgar, reeleito. Mas ele faz ali algumas considerações sobre... Bom, Clarence Thomas, todos sabem, é um juiz conservador, né? Nomeado por republicanos, identificado com o Partido Republicano, e ele faz considerações sobre o Facebook comparando com o que eles chamam, se enquadrando no conceito daquilo que nos Estados Unidos eles chamam de public accommodation, né? Então vamos traduzir como acomodação pública, que é o caso, por exemplo, de bares e hotéis, que não podem fazer discriminação, porque são abertos ao público. Não posso fazer uma discriminação porque fulano ainda que sejam privados, um bar é privado, mas se você oferece esse serviço ao público, e isso vem sempre regulamentado por legislações estaduais, essas public accommodations, é uma acomodação pública, um restaurante que está aberto ao público, eu não posso fazer discriminação. Não posso dizer, não vou atender homossexuais, vou expulsar quem eu quiser do meu bar. Isso não pode acontecer. Todas as discussões que talvez vocês tenham acompanhado há alguns anos sobre esses casos o famoso caso que chegou à Suprema Corte do padeiro que se recusou a fazer um bolo para celebrar um casamento homossexual. Ele pode ou não pode fazer isso? Tudo isso envolve uma discussão sobre acomodações públicas. O serviço é aberto ao público. Não é porque é prestação de serviço, depende do tipo de serviço. Então, essas são chamadas acomodações públicas. E o Clarence Thomas comparou essas plataformas digitais a acomodações públicas, que não poderiam, portanto, que podem estabelecer alguns limites, mas não podem, como o hotel pode estabelecer alguns limites. Claro, não é público, não é totalmente público, o hotel vai definir como vai... Toma uma série de decisões dentro do seu poder, porque é uma propriedade privada, é um serviço privado, mas não pode fazer essas discriminações em relação aos seus usuários. E essa comparação é uma comparação, vamos lá, eu acho ela um tanto perigosa e ela atende a um anseio da classe conservadora norte-americana, dos conservadores norte-americanos, da extrema-direita norte-americana. Por quê? Porque a extrema-direita norte-americana estava sempre reclamando, sobretudo nesses últimos anos, onde
essas empresas, Facebook, Twitter, né, Instagram, vai lá, porque faz parte do Facebook, começaram a colocar em prática as suas políticas de uso. Porque eu devo dizer que o Twitter foi instado a se manifestar por diversas vezes contra o presidente Donald Trump e ignorou. Né? A partir do ano passado é que decidiu tomar uma postura mais ativa. Mas ele ignorava os liberais norte-americanos dizendo um absurdo, esse post tem que apagar, e o Twitter ignorava. Em algum momento, quando a coisa ficou séria, né, é que eles passaram a tomar uma postura mais ativa a esse respeito. E havia uma reclamação por parte dos conservadores, eles se queixavam, os conservadores se queixavam dizendo, olha, essas plataformas são liberais, né, ou seja, estão excluindo, quem tá sendo prejudicado é sempre o discurso conservador. É o discurso negacionista, porque é racista, porque é discurso de ódio. Nós é que estamos sendo atingidos. Sempre o conteúdo que é excluído das plataformas é um conteúdo conservador. Então, está havendo uma censura aos conservadores. Mas vamos lá, como eu disse, é privado. Né? E o Clarence Thomas é um conservador. Então, o Clarence Thomas abriu uma porteira para dizer talvez as plataformas judiciais não tenham essa liberdade para ficar excluindo o que elas estão fazendo, o que elas têm excluído. E isso significa não excluir discursos conservadores, porque é isso que a plataforma tem feito. O que tem de interessante, então essa questão eu quero dizer para vocês, ela está em aberta lá nos Estados Unidos, mas um ponto interessante é que ninguém concordou com Clarence Thomas, ou melhor dizendo, ninguém se juntou a ele. Eu também não estou dizendo que discorde. Eu acho que a maioria da Suprema Corte não vai acompanhar o Clarence Thomas, ele deixou ali uma posição pessoal, mas como lá o voto não é como acontece no Supremo, né, ao vivo, na hora, no improviso, todos já sabiam desse voto concorrente, dessa opinião concorrente do Clarence Thomas e ninguém concordou com ela, ninguém manifestou uma concordância. Mas essa é uma linha que ele está propondo de entender essas plataformas digitais como acomodações públicas. Aqui no Brasil, a gente não está tendo um debate, na minha opinião, sobre isso. Estamos tendo os casos, mas sem esse nível de discussão e com uma interpretação que me parece equivocada do Marco Civil da Internet quando invoca o artigo 19, porque está basicamente dizendo que a plataforma não pode ter suas políticas de uso e aplicar suas políticas de uso em relação à desinformação, por exemplo. Por quê? Por causa da aplicação de direitos fundamentais e relações privadas, sequer falam sobre isso. É uma interpretação equivocada do Marco Civil da Internet. Gente, eu vi agora que são 8 horas, mas o que eu tinha para falar sobre a minha pesquisa em relação à liberdade de expressão e os problemas, são mais problemas do que solução em relação à liberdade de expressão nas redes sociais. É até difícil falar em solução. Eu concordo com a solução do Marco Civil da Internet, do artigo 19, levando para o judiciário essa questão. Mas, como eu disse a vocês, a raiz me parece que está numa omissão doutrinária, né, para uma tomada de posição. As pessoas costumam falar comigo imaginando que, como eu pesquiso liberdade de expressão, eu sei a resposta para os problemas, e eu não sei. Como eu disse a vocês, eu não acho que tem. As pessoas acham, Fábio, e esse caso aqui? É liberdade de expressão ou não é? Eu falei, no máximo que vocês vão ouvir é a minha opinião, como eu decidiria, mas não o direito brasileiro. Eu não posso falar em nome do direito brasileiro, e eu não posso nem discordar do direito brasileiro, porque eu acho que a gente não tem uma posição. Talvez há uma ponta de esperança que o Supremo Tribunal Federal, agora que tem elaborado essas teses, consiga avançar um pouco. Tá? Eu tenho esperança em uma ADI que foi ajuizada recentemente pela Associação Brasileira de Imprensa, onde eles, basicamente, grosso modo, estão pedindo ao Supremo Tribunal Federal, e isso não é original, tá? O Brasil não vai estar sendo original, muito pelo contrário, está atrasado, para adotar New York Times versus Sullivan. Em razão do abuso que tem acontecido aqui, qualquer crítica à figura pública, à imprensa é processada, e não a grande imprensa, a pequena imprensa. O olhar da ação da ABI é para a pequena imprensa, é para o blogueiro. Qualquer crítica ao governo federal, ao presidente, seus filhos, professor fazendo crítica, é processo. Então, esse assédio judicial, que é um termo utilizado, inclusive, na própria ação. Se vocês forem ler a ação, o que eles estão pedindo ali é adote New York Times versus Sullivan, que a Corte Europeia de Direitos Humanos adota, claro que não como um precedente, mas segue uma linha semelhante. É um precedente que influenciou muitos países, influencia a Corte Europeia de Direitos Humanos, ainda que não tenha nenhum vínculo, tem alguma influência, uma forma de pensar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, influencia a nossa comissão, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, influenciou a Argentina desde os anos 90, e aqui no Brasil
as pessoas nem conhecem esse precedente, porque, afinal de contas, regras são coisas fora de moda, é do século XIX, e nós temos que trabalhar com princípios e ponderação, e não venha falar para mim sobre previsibilidade. Então, agora, se o Supremo Tribunal Federal julgando essa ADI, pode ser que nós nos aproximemos de uma regra e eu possa falar agora sobre o direito brasileiro, e aqueles que são mais favoráveis à tutela de direitos da personalidade podem ser críticos ao Supremo Tribunal Federal, mas pelo menos agora a gente sabe do que a gente está falando, né? A regra é essa. Gente, peço desculpas pela ausência da minha imagem, por ter falado muito, mas é porque é um tema realmente que me anima bastante, e era isso. Obrigado. Bom, beleza, Fábio, muito legal. Estou aqui anotando um monte de coisas assim do que você estava falando, tem questões importantes, né? Teria também uma série de questões. Eu não sei se a Tainá, que está administrando o nosso chat, se tem alguma questão, Tainá, colocada já aí para o professor Fábio. Não, acho que o pessoal está meio tímido ainda. Não temos nenhum questionamento. Eu não sei. Eu tenho várias questões, assim, mas só para nos animar um pouquinho. Eu também não sei qual é o teu tempo ainda de disponibilidade, né? Porque também já são 20 horas, mas não sei se aqui tu atribuiria essa postura, vamos dizer assim, não, eu não digo essa postura, de certo modo, negacionista da lei, né, como você mesmo fala, mas assim, diferenciado em relação a uma perspectiva em torno da liberdade de expressão, sob o viés americano. De outra maneira, a gente poderia dizer que há uma perspectiva mais publicística no Brasil, em contradição a uma postura mais privatista norte-americana, um pouco nessa linha? Mas a sua pergunta envolve o Marco Civil da Internet ou problemas em relação à liberdade de expressão? Porque eu acho que porque eu acho talvez o seguinte, o Marco Civil da Internet é um referencial forte para isso, né? É porque no caso eu não acho que a gente tem eu não acho que a gente tem aqui no direito brasileiro uma influência norte-americana forte. Eu não sei, eu ainda acho que o Brasil é muito semelhante a Portugal, né? É a única semelhança que eu consigo ver, porque, claro, os Estados Unidos, qualquer país do mundo vai reconhecer que a proteção à liberdade de expressão é muito maior lá nos Estados Unidos do que em qualquer outro país. Isso aí não se discute. Muitos vão criticar sem conhecimento de causa, muitos vão elogiar sem conhecimento de causa também. As pessoas não conhecem muito bem como funciona, não é tudo liberado, não é tudo permitido. Quais são realmente os verdadeiros parâmetros que eles utilizam para decidir. São poucos casos, eles têm poucos casos, não tem tantos casos sobre liberdade de expressão porque as coisas estão previamente decididas. Não é porque processo é caro ou coisa do tipo. Quando eu fui aos Estados Unidos, a Universidade Notre Dame, né, visitar um pesquisador meu, doutorando, que estava como pesquisador visitante lá, eu até falei para ele, poxa, eu tinha interesse em pegar alguns casos que eu ia apresentar para os americanos para ver como eles decidiriam. Mais ou menos o experimento que eu fazia aqui no Brasil. Mas com poucos ali. E ele falou, Fábio, não vai dar certo, deixa eu olhar os casos. Ele falou, eu já posso responder, isso aqui é improcedente, porque tem lei, você já sabe. Você não vai nem ajuizar a ação, não tem roleta judicial aqui. Você pode criticar, mas assim, tem pouca proteção. E, gente, eu quero deixar bem claro, eu critico, tem coisas da jurisprudência americana que são muito criticáveis, sobretudo quando envolve direito à privacidade. Tá? Mas não a questão da honra. A questão da honra eu acho interessante a forma como eles resolvem, acho mais democrático. Nesse conflito dá realmente uma preferência muito maior à liberdade de expressão do que à honra. E eu gosto sempre de enfatizar honra e privacidade, intimidade e imagem são chamados direitos da personalidade, mas a semelhança termina aí. São direitos completamente diferentes. Então, por isso que a minha pesquisa inicial envolve honra, porque eu acho que é a casa de palha dos 3 porquinhos, sabe? Eu acho aquela mais fácil de enfrentar. Intimidade é um assunto muito complicado, não significa que eu vou ser a favor de expor a intimidade das pessoas que está protegido pela liberdade de imprensa, alguma coisa sobre a qual havia uma expectativa de privacidade, que houve abuso da imprensa, etc. Não significa isso. E a Suprema Corte
derrubando legislações estaduais, quer dizer, preocupação com infância e adolescência, etc., dão uma preferência à liberdade de imprensa com a qual eu não concordo, em muitos casos, que fique bem claro, mas eles refletem, eu acho, melhor sobre isso, mais profundamente. E eu acho que nós não temos essa influência norte-americana quando o debate aqui é sobre liberdade de expressão e utilizamos esse escudo de defesa, quer dizer, nós somos mais europeus do que americanos. Estou lembrando aqui do que disse a Argentina, mas enfim, somos mais europeus. Mas a nossa influência está muito mais próxima da Europa. Eu não gosto desse argumento, eu acho ele frágil, porque Portugal fica na Europa e Portugal não se entende com a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, a questão é mais complexa. O que eu posso dizer é o Brasil se assemelha a Portugal. E o que tem de semelhante entre Brasil e Portugal? Nenhum dos dois tem regra. É sempre a aposta numa ponderação num caso concreto. E a bolinha pode parar no preto ou pode parar no vermelho, é uma roleta. E sempre que parou no vermelho, foi condenado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, mas não aprende nada com isso. Quando eu estive na Espanha em janeiro do ano passado, janeiro, fevereiro, pré-pandemia ainda, foi uma viagem acadêmica, né? Eu fiquei na Universidade de Carlos III, depois fui a Salamanca também, e conversei com professores de lá para minha pesquisa. E falei, foi interessante, eu pus para eles a minha expectativa e eles mostraram como meu preconceito estava errado. Que eu imaginava alguma semelhança entre Espanha e Portugal, mas achei estranho porque a Espanha não tinha essas condenações no tribunal europeu. Mas era o meu preconceito assim de considerar os dois como a região ibérica, né? E a resposta de um professor foi essa: não, Fábio, a semelhança fica realmente na região ibérica, lá na história, mas o direito é bem diferente, a forma como... Nós aqui seguimos a Corte Europeia e Portugal não segue mesmo. Quer dizer, eles já sabiam disso. Portugal não segue, nós seguimos. Então, não temos condenações como Portugal tem, né? Seguimos mais a Corte Europeia. Então, estudar a Espanha, para mim, fica mais interessante porque eu posso entender agora a Corte Europeia em geral, a Espanha em particular, até pela facilidade com o idioma, mas ali eu vou conseguir entender mais ou menos o que é esse pensamento europeu. E se formos olhar decisões do Tribunal Europeu, vamos encontrar alguma influência daquilo que foi dito e pensado nos Estados Unidos. Por exemplo, que as opiniões estão protegidas, isso vem dos Estados Unidos, né? A questão relativa à diferenciação entre fato e opinião, que a gente não fala aqui no Brasil, né? Portugal também não considera, mas a Corte Europeia considera a diferença entre fato e opinião. New York Times versus Sullivan exerce uma influência também na jurisprudência da Corte Europeia. É claro que eles têm ali aquela margem de apreciação de cada país, né? Que pode decidir alguns conflitos de uma forma peculiar, que não significa que a Corte Europeia esteja endossando aquela decisão, mas não chega a tal ponto de dizer que está violando a Convenção Europeia. Mas eles têm muitos casos decididos por margem de apreciação. Vamos deixar o país decidir da forma que quiser, dentro dessa margem que é permitida. Mas eles têm uma jurisprudência. E a jurisprudência deles pode ser também, essa minha hipótese... a minha hipótese forte é que a jurisprudência deles é mais pró-liberdade de expressão do que a nossa, tá? Isso eu realmente acredito nessa hipótese. Agora, o quanto isso demanda um estudo que eu ainda pretendo fazer, do que eles construíram em torno da liberdade de expressão. Então, a semelhança que eu vejo do Brasil é com Portugal. Acho que são dois países, não vou dizer que eles estão isolados, mas eles estão juntos, mas estão distantes tanto da Suprema Corte dos Estados Unidos quanto distantes da Corte Europeia de Direitos Humanos. Tá? Essa é a impressão que eu tenho. Professor, nós temos um questionamento aqui. Posso fazer? Pode. Andresa Silva mandou aqui no chat para nós. Uma determinada marca está processando um perfil no Instagram por ele repostar posts de pessoas que marcaram tanto a marca quanto o perfil por justamente produtos diferentes referente à embalagem, produtos mofados e estragados e até com bichos. A marca está processando o perfil por repostar tudo isso, dizendo que está ferindo a imagem. Até que ponto esse perfil está com liberdade de repostar tudo isso? Pois bem, esse é um daqueles casos em relação aos quais eu não posso dar uma resposta do direito brasileiro. Tá? Eu entendo que está protegido pela liberdade de expressão. Na Alemanha, há acho que 2 anos atrás, 2 anos atrás, eu
conversando com um doutorando da Alemanha, que ficou meu amigo, veio para o Brasil porque queria estudar o Marco Civil da Internet, aí nos conhecemos por conta disso, e até hoje mantemos contato. E ele falou sobre casos que tiveram decisões divergentes na Alemanha, envolvendo justamente isso, uma manifestação em rede social criticando um produto ou um serviço. E é claro que isso afeta a imagem do produto, do serviço oferecido, e as duas decisões são antagônicas, mas a questão é lá eles vão ter que decidir a questão, eles vão ter que resolver. E o que a gente tem que se acostumar com a ideia, nós temos que nos acostumar com a ideia que a decisão vai ser assimétrica, assim, ou pode ou não pode. E ambas as situações vão ter problemas. Você poder fazer eu entendo, é claro que todos nós vamos entender, coloque-se no lugar da empresa que tem o produto, que oferece o produto. Sim, mas coloque-se no lugar também de quem recebeu um produto mofado e tem o direito de reclamar. A gente não tem uma resposta em abstrato, a gente vai ter que construir. E seja lá qual for a decisão, essa é uma daquelas situações que a gente pode caracterizar como, tudo bem, no direito nós chamamos de hard case, mas o que tem de interessante aqui é esse lado do dilema. Eu gosto de uma definição de dilema, que não vou trazer aqui a definição literal, tá? Mas um trabalho de ciências cognitivas que eu estava lendo e que encarava o dilema sob um outro aspecto, e que dizia assim, basicamente, que queria entender como funciona o nosso cérebro quando nós estamos diante de um dilema. E a questão entre utilitaristas e aqueles da deontologia, o pensamento de deontologia. E a questão que colocava era a seguinte, quando estamos diante de um dilema, não importa qual é a decisão que você tome, um lado seu vai estar sempre incomodado. E eu gosto dessa definição. Quando você está diante de um dilema e toma uma decisão, mesmo que essa seja a sua decisão, tem um lado seu que fica incomodado. Então, o caso não é fácil. É claro que você vai entender, e isso vale também para a liberdade de expressão. E muitas vezes, caso de liberdade de expressão, direito a um lado seu pode ficar incomodado. Muitas das vezes não fica, e esse é o problema, é quando nossa leitura está enviesada. Ah, se for contra o Lula, eu penso desse jeito, se for contra o Bolsonaro, eu penso de outro, se for do meu partido, se for do meu time, se for de quem eu gosto, se for de quem eu não gosto, se é da minha ideologia, tudo bem. Aí são casos que a gente transforma em casos fáceis. Mas a questão aqui é nos colocarmos no lugar do outro, numa situação como essa. Veja, eu nem sei qual é a marca, pode ser injusto com a marca, pode ser injusto com o consumidor, né? E o que Tem a eu questão dos acho que... excessos também, né, professor? Mas a questão é como é que a gente define, eu acho que até definir o que é excesso, Tainá, é uma coisa que a gente tinha que trabalhar melhor. Eu não gosto muito de falar em abuso da liberdade de expressão. Não é que não exista, mas o que é o uso e o que é o abuso? Isso não fica muito claro para mim. Porque se você disser que eu posso criticar e a crítica pode ser ofensiva, quando eu vejo uma condenação, sempre parece que as pessoas dizem, não, você deveria ter falado de outro jeito. Não, mas o jeito que eu quero falar é esse, é assim que eu me expresso. Eu acho abominável, eu acho horroroso, eu acho fascista. Ah, não fala fascista, fala outra coisa. Não, assim, isso é um abuso de liberdade de expressão porque eu chamei de fascista, porque eu chamei de abominável, porque eu achei de horroroso, por causa dos termos que eu escolho. Quem é que tem essa régua para dizer agora você saiu do uso e foi para o abuso? Não estou dizendo que essa régua não possa existir, mas ela tem que ficar bem clara, né? Para dizer onde é que nós temos aqui o excesso, o abuso, porque aí nós estamos chegando no campo da proporcionalidade em sentido estrito, fazendo uma ponderação, né? Ou da necessidade, o segundo subprincípio da proporcionalidade. Tem um jeito menos restritivo, enfim. Mas eu não tenho o direito brasileiro, Andresa, não tem uma resposta para isso. Isso é o que eu posso te dizer. Vai ter resposta porque o juiz tem que decidir, pode decidir para um lado, pode decidir para o outro. Eu prefiro decidir pelo direito do consumidor a esse respeito e que a empresa se defenda, como costuma acontecer na internet. Acho que isso é muito importante. Eu, antes de comprar produtos, acesso o site de Reclame Aqui e vejo reclamações que são feitas. As empresas, em geral, respondem. Aí vejo se a empresa não responde, eu já desconfio da empresa. Então, eu não tenho um preconceito com empresas em geral. Mas eu vou fazer uma pesquisa sobre aquela empresa, vou assistir vídeos no YouTube sobre aquele produto. E eu acho importante que as pessoas se manifestem, sobretudo porque hoje em dia no YouTube tem tantos vídeos pagos que a pessoa recebe, os mimos, e fica fazendo propaganda sem dizer que é publicidade. Então Não é temos fundamental ter esse segurança, né? contraponto. Vai ter tanta gente recebendo produto de empresa para elogiar, que é fundamental que tem outro que diga, olha, o meu veio mofado. E a empresa entrou em contato com você, não entrou, ela foi marcada, ela respondeu, deu um outro produto em troca, qual foi a relação, enfim. Pode acontecer abusos, como a Tainá falou, sim, essa é a questão, abusos vão acontecer, por isso que eu falo em decisões assimétricas. O caso New York Times versus Sullivan, a Suprema Corte norte-americana sabia, na sua decisão, isso foi deliberado, que abusos podem acontecer. Vão acontecer injustiças, mas é melhor assim.
é melhor assim do que o jeito anterior. Quer dizer, é melhor que, sabendo que jornais vão cometer abusos, porque não sabiam que a notícia era falsa, poderiam saber, mas é difícil de provar que a pessoa sabia que a notícia era falsa. Houve uma má-fé ali. Mas eu não tenho como comprovar a má-fé, o jornal está protegido. E pode ser um jornal de extrema-direita, pode ser um jornal de extrema-esquerda, o que você não gosta, o que você abomina. A Suprema Corte sabia, essa decisão é assimétrica, né? Ela não é igualitária aqui, mas se ela tem que ser assimétrica, é melhor que seja a favor da imprensa, do que a honra de agentes públicos. O tema ali era honra de agentes públicos. Tá? Depois eles, em uma decisão Gertz, do caso Gertz, que eles decidiram anos depois, eles passaram a estender para figuras públicas, celebridades. Né? Então agora não é o ex-prefeito, por exemplo, não é um agente público, mas ele é uma figura pública. O ex-presidente não é uma figura, não é um agente público, mas é uma figura pública. Então, eles estenderam o conceito. Bom, eu tô vendo Mas aqui alguma... Temos sim. O Gustavo Maia, ele falou o seguinte: não seria o caso de tornar oficiais os pronunciamentos de ocupantes do poder político em redes sociais? O que ocorre com a opinião de internet, entre aspas, que eles manifestam, como disse Pazuello? E as lives de quinta-feira? Qual a sua opinião, professor? Pois tornar oficiais os pronunciamentos de ocupantes do poder político em redes sociais. De certa forma, foi isso que a decisão da Justiça Federal nos Estados Unidos fez, né? E que foi aplaudido no primeiro momento, mas a questão é, naquela frase acaciana, as consequências virão depois. Tem consequências para esse entendimento, né? E eu não sei, Gustavo, isso é uma coisa, é um desses pontos que estão em aberto. Aqui no Brasil, a gente até tem argumentos, muito mais argumentos do que os americanos para isso, por causa da aplicação dos direitos fundamentais de relações privadas. Então, o presidente tem que aceitar a crítica, né? Tem que aceitar. O problema é que, assim, nós estamos passando por um momento, né, Gustavo, de que o direito constitucional está sendo bastante desafiado por esse atual governo. Quer dizer, fazendo aquelas coisas que a gente não espera, independentemente da ideologia política, está sendo um desafio, porque são posturas que a gente não esperava desde 1988, né, numa democracia. Então, não importa qual o presidente, todos se submeteram a jornalistas, respondiam às perguntas, etc. De repente vem um presidente e fala: não, eu não vou fazer isso. Não vou falar com você, não vou falar... Tudo bem, eu não estou querendo dizer, claro, alguém pode criticar o Lula queria expulsar do país um jornalista americano. Tudo bem, é um caso isolado, tá, ali do governo, mas não isso como um padrão. É o padrão do só vou falar com cercadinho, não vou responder perguntas da Globo, não vou responder... Ninguém fez isso. Pode um presidente da República fazer isso? Isso tudo está sendo um desafio para nós outros aqui no direito brasileiro. O Lula estava sendo criticado na época do governo Lula, até quando a possibilidade, qualquer coisa que ele falasse sobre imprensa, sobre o viés de tal jornalista, de repente convidar alguns jornalistas específicos, tudo já era visto como violação à liberdade de imprensa. Eu achava essa argumentação fraca, até porque nos Estados Unidos a Casa Branca diz qual é o jornalista que vai participar da conferência. E estamos no país da liberdade de imprensa, né? E ninguém via isso como uma violação à liberdade de imprensa. O Barack Obama, etc., eles têm lá uma lista, quais são os jornalistas de cada jornal que vão estar lá, e isso nunca foi visto como violação. Quando aqui começou a se pensar nisso, já vem o Lula autoritário, o Lula que não respeita a liberdade de imprensa, etc. Não foi implementado aqui no Brasil, não, mas a simples ideia. Então a gente nem enfrentou esse desafio com um argumento. E o Lula não fez também, que fique bem claro, o presidente Lula não fez isso. Agora vem o presidente Bolsonaro e faz isso. E diz: eu não vou falar, não vou responder, vou ignorar. Eu estou no meu direito. Eu tenho esse direito de ignorar e direito de não responder. E a rigor ele tem. Agora eu quero ver aqueles que falavam na liberdade de imprensa, que dizia que isso viola a liberdade de imprensa. Vamos fazer valer, então, essa concepção. Até agora, do que nós construímos, ninguém pode dizer: você é obrigado a responder o jornalista, você é obrigado a receber um jornalista. A gente não esperava lidar com esse cenário. Estamos lidando com ele agora. Eu acho que a gente não tem uma construção para obrigar
o presidente a dar entrevista, ele pode fazer a sua live de quinta sem ninguém comentando. Tornar isso alguma coisa diferente do que na realidade que é uma coisa privada, o presidente vai fazer a sua live, eu acho que é uma tese difícil, tá? Mas não é impossível, mas eu acho difícil. Acho que vai ter muitos obstáculos, Gustavo, assim, com a faca na garganta, essa é a minha opinião. Terminamos as perguntas, Tainá? Acho que não, eu estava olhando no chat, não há mais nenhuma, não. Sim, terminamos. Eu queria só fazer uma pergunta aqui rapidamente para a gente poder finalizar, até para não tomar mais seu tempo, professor. Com a sua análise, sua experiência de pesquisa, de jurisprudência, né, desses julgados que nós temos aqui no nosso país, com relação à liberdade de expressão, na sua opinião, uma efetiva regulação desses problemas, sobretudo das plataformas digitais, nós vamos ter essa efetiva regulação de forma privada, ou seja, as próprias plataformas digitais criando mecanismos para se regulamentar e evitar que abusos sejam cometidos e outros problemas advindos dessas redes, ou seria uma regulação estatal ou uma regulação supranacional mais efetiva? Não sei se eu fui clara. Eu acho que vai ser difícil. Sua pergunta é muito boa, Tainá. Eu ainda apostaria mais numa regulação, nos termos que a gente tem hoje, né, em relação a uma autorregulação, digamos assim, às políticas de cada plataforma. Acho que essa solução é melhor porque outras coisas como, sei lá, mesmo que a gente pense em crimes que envolvem liberdade de expressão de alguma forma, que envolvem uma expressão, ainda que a expressão seja ilícita, seja um discurso ilícito, como racismo ou discurso de ódio, elas fica muito difícil você cobrar cobrar da plataforma digital uma punição ou uma remoção, enfim, porque nós não temos Aí vem a falha nossa, né, doutrinária da academia. Nós muitas das vezes não trabalhamos muito bem esses conceitos. O que é discurso de ódio? O que é racismo? O que não é? Eventualmente, tudo acaba sendo racismo, o que é um problema para o racismo. Não gosto da ideia, por mais que as intenções sejam ótimas, dizer que tudo é racismo, porque você acaba esvaziando o conceito de racismo. Quando as pessoas dizem assim, é um absurdo, essa propaganda é racista. Eu falo, pera lá, se ela é racista, isso é um crime inafiançável. Ah, não é para tanto. Peraí, então não é racismo, sabe? Então, você está fazendo uma crítica que é válida e que eu posso até apoiar e dizer que essa campanha publicitária não deveria acontecer, mas eu não vou chamar isso de racismo. Vou chamar de racismo não como um conceito jurídico, legal, como um conceito penal, um tipo penal. Você está fazendo só uma crítica. É bom deixar isso bem claro, senão tudo passa a ser racismo. Discurso de ódio. Incitação ao crime. Então, assim, lá nos Estados Unidos, de novo, eu vou recorrer a eles porque eles têm regras. Aqui a gente não tem muitas. Então, essa ideia da incitação, eles têm muito cuidado com isso. Se você faz uma propaganda, dependendo do que você fala, a incitação lá nos Estados Unidos, para ela ser considerada um crime e não uma liberdade de expressão, você tem que realmente imaginar que alguém ouvindo aquele discurso vai estar na iminência de praticar aquele ato. Quer dizer, não tem um tempo para você pensar. Se tem um tempo para você pensar, para uma parte do seu cérebro que é mais reflexiva, etc. Agora, se você está fumando cigarro no meio da gasolina, você vai ser condenado, porque tem um risco, você está... Ah, mas aquilo que eu falei foi só isso. Tá, mas você falou isso dentro de um contexto. E isso vai entrar como incitação, é como você... e essa é a metáfora que eles usam, é como você está fumando cigarro num lugar que está cheio de gasolina. Então, qualquer coisa ali é uma faísca que vai explodir tudo. E aí é dessa linha que eles estão indo atrás do Trump, né, do que ele falou, a questão não é só o que ele falou, mas o que ele falou naquele contexto da invasão do Capitólio. Tentou depois voltar, não, a liberdade de expressão, mas tem um contexto. Agora, não é qualquer coisa. Se ele tivesse dito isso em um outro contexto, né, já seria considerado um discurso protegido. Então, mesmo essa questão da incitação, eu acho que um desafio, uma agenda de pesquisa que eu acho que deveria ser feita, eu não vou fazer agora porque ela é muito grande, ela é muito ampla. Estou convidando a quem quiser, quem se interessar por isso, analisar os tipos penais, e temos muitos tipos penais, que
que tangenciam, que de alguma forma restringem a liberdade de expressão. Eu não estou dizendo violam, porque violam já é um juízo final, né? Eu estou dizendo, tá, está sendo violado. Não, é uma restrição que pode ser legítima. Tem uma tensão ali entre liberdade de expressão e o tipo penal. Mas o quão abertos são esses tipos penais? O quão vagos são esses tipos penais? Essa é uma preocupação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o tipo penal tem que ser muito claro, que viola, que restringe a liberdade de expressão. E aqui no Brasil a gente está acostumado com injúria, que não diz quase nada, o que é injúria, o que não é. Difamação, mesma coisa. Desacato, idem. Tá? Então, eu acho muito difícil a gente cobrar das empresas, do Facebook, etc. Não, esse foi um caso de injúria. Com base em que você vai dizer que isso aqui é uma injúria e ele tinha que ter removido? Né? Eu estou fazendo pesquisa sobre injúria e vejo como juízes e tribunais divergem sobre o que é injúria, o ânimos, eles vão ter que avaliar o ânimos injuriante do agente ou se é uma figura atípica. Então, levar isso para essa legislação estatal, Tainá, para as operadoras, para essas plataformas, para eles se limitarem por essa legislação, eu acho uma coisa complicada. Eu acho que é melhor trabalhar com essa ideia da autorregulação e da sua política de uso. Perfeito, professor, obrigado. Temos aqui um comentário do Nilson, ele falou: parabéns, excelente palestra abordado pelo professor Dr. Fábio Leite, sobretudo por sua performance ao apresentar com facilidade todos os assuntos e perguntas sobre o tema. Então, Nilson, muito obrigado, Nilson. elogiando. Quero dizer que nós não somos amigos, eu não conheço, né, ninguém que eu tenha chamado para elogiar. Não. Professor Bolzan, né? A palavra é sua. Não, mas eu embora amigo, né, eu reitero aqui os elogios e acho que, né, foi muito boa a tua fala, Fábio, né, trouxe uma série de questões. Eu acho que e esse é o objetivo dessa atividade do Cyber, ou seja, trazer, né, janelas que se abrem a leituras possíveis e que dialogam exatamente com o tema, né, das relações, que é o objetivo do observatório, das relações de direito e tecnologia, até porque, né, de fato, me parece, assim, ganha uma outra dimensão, ou ganha uma nova dimensão, né, pensar esses temas num contexto, né, de mídias sociais, de internet, etc. Então, acho que a tua fala foi ótima, né? Tanto é que nós estamos aqui 2 horas e o povo que chegou ficou, né, encantado com a tua fala. Então, só tenho a agradecer, né, e esperar contar contigo em novas oportunidades, saiba, né, como parceiro nosso, e dizer da satisfação de poder, né, ter tido a tua aquiescência, né, em partilhar o teu tempo com todos que também aqui buscam algum tipo de, né, informação, buscam algum tipo de conhecimento, né, que é também nosso objetivo. Né? Então, muito obrigado ao Tainá, que também está funcionando aqui como nossa âncora, né, hoje. E dizer que na semana que vem, né, nós normalmente somos de 15 em 15 dias as nossas lives, mas, né, excepcionalmente, para encerrar o semestre, teremos uma outra colega da PUC Rio, né, que é a professora Kate, que, né, logo já estaríamos divulgando a sua fala, que vai encerrar o primeiro semestre de 2021, né, e logo em seguida já abriremos, né, a programação do segundo semestre, a iniciar-se lá em 4 de agosto desse ano. Tá bom? Grande abraço, até a próxima, pessoal. Obrigadão, Fábio, por tudo. Obrigada, Fábio. Parabéns pela sua fala. Eu que agradeço. Muito válida. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.